Sejam muito bem-vindos, galera, a mais o H Podcast, que é um podcast de negócios aqui para o mercado contábil, que tem convidados incríveis e assuntos que fazem a diferença para você, para transformar a sua empresa contábil, para ajudar você que está entrando no mercado contábil agora, para você que já está performando e que precisa melhorar a performance. É exatamente o assunto que nós vamos trazer hoje. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu amigo Bruno. Cara, meu amigo. Ô, Anderson, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. A gente estava falando um pouquinho antes aqui no backstage, é uma honra estar aqui, é um prazer imenso. Quer dizer que eu estou no caminho certo, Boa. quer dizer, quer dizer que as coisas estão sendo bem feitas para poder É. sentar aqui. Então, pô, E o Bruno obrigado de veio verdade. diretamente de BH para É cá isso para aí. poder entregar para vocês aí um conteúdo, veio especialmente participar do nosso podcast. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade de aceitar meu convite, né? E com certeza aí nós vamos falar muito sobre como que uma empresa contábil ela pode melhorar os seus resultados, né? E a gente estava falando um pouco antes, sabe que a gente não conversa muito antes do podcast, porque eu gosto mesmo que o assunto flua durante o Claro. podcast, para ficar bem natural, e a gente não fica discutindo, eu vou te perguntar isso, você fala isso e tal, mas a gente dá aquela brifada, né? Sobre que é performance, né? Porque, por exemplo, se você falar assim, eu trouxe aqui um especialista em processos, cara, todo mundo entende. Agora eu trouxe um especialista em performance de empresa contábil. Aí a galera fala, mas o que que é isso? Legal. Então, assim, eu acho que tem um conceito que eu gosto de dividir muito antes, assim, do que a gente vem construindo, que é o conceito de organização e melhoria de resultado. Então, o que a gente percebeu ao longo da história, eu vou rodear um pouquinho para contar por que a gente diferencia performar de se organizar, né, de Total. melhorar processo. Ao longo da história, a contabilidade de fato não precisou de se organizar. Por que ela não precisou se organizar? Porque ela tinha um conceito financeiro muito positivo. Então, ela conseguia financiar uma eventual ineficiência. Então, como que ela se organizava? Contratando mais, colocando mais tecnologia, mais recurso por horas. Por quê? Porque o cliente reconhecia valor onde a contabilidade fazia. Então, você tinha lá uma contabilidade que o ticket médio era um salário mínimo e meio, mínimo um salário, dois salários. Então, isso trazia alguma complexidade, obviamente maior do que é hoje, mas uma rentabilidade, um valor de remuneração muito grande para a contabilidade. E aí ela não se preocupou em se organizar, ela se preocupou em ter gente. Então ela colocava mais gente, crescia de tamanho, desenvolvia, e o conceito de performance não estava estabelecido, de organização. Pode falar. Não, continua depois. Com o passar do tempo, o valor do ticket médio vem caindo, né? O cliente tem percebido menos valor na entrega operacional, na entrega guia, folha, declaração e balancete, né? E aí, quando esse conceito vem caindo, a gente vem percebendo um movimento de organização. Mas, como eu não tenho, historicamente, um lastro gerencial efetivo, um nível tático bem estabelecido nas empresas contábeis, ela meio que confunde o conceito de se organizar com melhorar o resultado. Então, o que aconteceu no primeiro ciclo do advento de tecnologia? As empresas contábeis, 2015, 2016, se entupiram de tecnologia. E isso não foi convertido necessariamente no desempenho melhor, porque a cultura não estava orientada para o resultado. A cultura não está orientada para produzir mais, para ser mais eficiente, para ser mais eficaz. E aí ela está muito preocupada em ser tecnológica, ela está muito preocupada em ter os processos mapeados. Isso é importante, de maneira nenhuma estou falando que isso não é importante, mas ela ainda não aprendeu, quando eu falo ainda, eu falo de um contexto mercadológico, né? Ele ainda não aprendeu a perseguir a performance organizacional. Ainda não aprendeu a ter esse conceito de criar uma cultura em que um bom resultado do meu líder não é apenas garantir que a guia, a folha de declaração e o balancete seja entregue no prazo. Beleza, entregou no prazo, ok. Mas e aí? Como é que eu faço para entregar melhor? Como é que eu faço para fazer isso mais barato? Como é que eu faço para ter maior qualidade? Como é que eu faço para ser mais eficiente? Como é que eu faço para trazer mais 10 empresas com esse mesmo time que está aqui? Como é que eu faço para construir performance nisso? E aí o que a gente tem percebido no mercado em geral é que as empresas têm corrido para se organizar, e aí isso é nítido, elas estão cada vez com mais tecnologia, os processos estão mais estabelecidos, a tecnologia ajuda nesse processo, mas ainda essa chave, esse clique de que eu preciso constantemente produzir mais com mais efetividade,
que o papel do meu líder não é só mais garantir prazo e qualidade, né? Durante muito tempo, se eu entregasse prazo e qualidade, estava ok, independente do custo. Podia fazer hora extra, precisava chegar no final do ano, fazer mutirão, fazer o 13º, e não tinha problema, porque o cliente financiava de alguma forma isso. Então, o que eu tenho entendido é que, até vou usar um termo que você gosta muito, estrategicamente, quando você olha para a estrutura estratégica de uma empresa contábil, dentre outros aspectos de marketing, venda, que não é onde eu estou olhando, que é onde você tem um conhecimento, mas quando você olha para a operação, antes você tinha 2 elementos essenciais, prazo e qualidade. Então, eu precisava entregar no prazo com qualidade. E isso conferiu um diferencial para mim, porque eu consegui cobrar caro do cliente disso. Na medida em que eu não consigo fazer isso bem, eu preciso inserir um terceiro pilar, que é a performance. Então, cada vez mais passa a ser, do ponto de vista operacional estratégico, eu ser capaz de produzir de maneira mais eficiente o tempo inteiro. De duas, uma. Ou, para de fato, eu cobrar menos do honorário e conseguir aumentar a minha escala e ter rentabilidade, uma rentabilidade satisfatória, ou para que eu olhe para o meu time gaste pouco tempo com a operação e que eu tenha tempo de gerar valor para o cliente, pensar em novos produtos, novos serviços, que é a tendência da contabilidade como um todo. Então, eu diferencio a organização. O que é organização? É conhecer bem os processos, é saber quem faz o quê, é ter mapeado, é saber que eu entreguei tudo e tal, que a contabilidade já tem isso, ou já evoluiu bastante nisso, mas de criar uma cultura que tá bom, entendi. Mas e mês que vem? Como é que eu produzo mais? Como é que eu sou mais eficaz e mais eficiente que esse mês? Qual que é a minha meta de produtividade daqui a 6 meses? Qual que é o meu custo por entrega hoje? E o quanto que eu quero que ele seja daqui a um ano, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano? E o que eu estou fazendo agora para construir isso? E isso muda um pouco a estrutura da liderança, por exemplo, uma liderança que se orienta para performance, não necessariamente uma liderança tão técnica mais, né? Então, você começa a expandir esses níveis de conhecimento, essa capacidade da entrega, e aí a gente diferencia. Porque empresas organizadas não necessariamente performam bem. Empresas que performam bem necessariamente são organizadas. Então, você tem essa diferenciação. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é Sim, e acho que a gente já abre um leque aqui de coisas importantes a ser ditas, né? Antes de falar de empresas organizadas que não performam, e eu vou voltar nesse ponto, eu queria voltar um pouco atrás quando você falou sobre ineficiência operacional. E você disse que lá atrás era aceitável a gente passar por cima da ineficiência operacional porque nós tínhamos ali uma margem que permitia, por exemplo, passar por cima disso. Uhum. Ainda hoje, as empresas contábeis que não se transformaram, elas estão enfrentando problemas em relação ainda à ineficiência operacional? Eu acho que é Darwin, né? A gente está passando por uma seleção natural importante. Pelo menos no universo em que a gente vive, uma seleção natural importante, assim. Vou falar um termo meio chulo, que é assim, ó. Água bateu na bunda, sabe assim? A gente Uhum. sente qual que é a leitura que eu tenho? Eu estou no mercado contábil desde 2010. Em 2010, um pouquinho antes de 2010, a gente saiu uma pesquisa recente que 80% das empresas contábeis têm até 50 clientes. Há uns 2 anos atrás saiu uma pesquisa que fala parecido com isso, até 60 clientes. Esse cara, que faturava até 50 clientes, ele faturava 60 salários mínimos, concorda? Uhum. Suava para gastar 30 salários mínimos, 25, 35 salários mínimos, colocava 25 salários mínimos no bolso. Justo, 30 mil reais por mês hoje? Sim. Legal, é uma boa renda. Esse mesmo cara hoje não fatura 30 salários mínimos com 50 clientes. Ele não consegue faturar. Então, eu sinto que existe ainda uma preocupação, ainda existe esse potencial. As empresas contábeis estão... o mercado contábil está num processo de transformação e amadurecimento, de compreender a performance como um pilar, mas, de fato, a gente percebe ainda não é científico, né? Porque você está aumentando o número de CNPJs, mas na nossa leitura empírica é que você está aumentando o CNPJ porque tem cada vez mais pessoas físicas, quarteirização, mas você está diminuindo e consolidando alguns mercados importantes, né? Então, hoje, pela primeira vez, a gente começa a falar em share de determinados mercados, né?
Então, E não tinha essa visão de participação de mercado. não existia, porque era completamente pulverizado, né? A contabilidade era regional, né? Ela era de bairro quase, né? Se você for pensar há 15 anos atrás, você concorria com o seu bairro ali, você tinha especialidade, você não precisava de muito esforço, a indicação sem ação de marketing era mais que suficiente para você crescer. O contador escolhia. Eu tenho uma piadinha que eu faço, que é todo contador tinha um Corolla em 2010, né? Eram bem sucedidos. A contabilidade ainda é um mercado muito bom, óbvio, né? Enfim. Mas não era não era um mercado que tornava as pessoas milionárias como você vê hoje. Exatamente por Porque causa não dessa tinha escala consolidação. suficiente. Você ganhar 30 mil reais não te torna milionário. Isso. Você pode ter uma bela de uma vida. Não, mas assim, Anderson, eu acho que a turma, né? As contabilidades grandes, que são as contabilidades que, na minha opinião, estão passando, que precisam mais se transformar, Que hoje estão que passando hoje mais que problemas. estão passando mais problemas, né? Que cresceram, que ou entenderam que estão passando um choque de geração, segunda geração, terceira geração. Então, assim, esses caras ganharam de fato muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro e quem soube aproveitar conseguiu colocar o dinheiro fora da É contabilidade. isso, e desenvolveu e tal. Só que a leitura que você vê é que hoje você tem um monte de elefantes brancos que não conseguiram evoluir É, o negócio, né? Porque, tipo assim, eles ficaram empresas ali do jeito que eles estavam há 15 anos atrás, eles estão um pouco diferentes hoje. de duas uma. Ou eles vão se transformar, É. e aí as empresas que no passado tiveram essa visão e que conseguem fazer isso hoje, elas estão um pouquinho na frente, não são muitas, Sim. mas de fato você tem um mercado completamente, né? Se você for para o online, né? Para o mercado online, você tem hoje empresas com 50 mil, 40 mil, 30 mil, 8 É que o mil. mercado online ele abriu uma nova categoria de prestação de serviço, né? Que não existia isso e que não era factível enxergar que uma empresa tradicional atingisse um número desse, entendeu? Mas hoje é. Hoje é. É possível a gente Total. pensar, e acho, inclusive, que com nível de serviço melhor, com uma cultura, com uma prestação melhor, com um desenho melhor, com uma visualização melhor. Então, eu acho que, de fato, o que aconteceu é assim, a entrega operacional, que no passado era um valor primordial da empresa contábil, que é produzir com prazo, com qualidade, ruiu. Esse diferencial competitivo, ou essa capacidade, ruiu. E virou uma premissa. Então, hoje é como se fosse assim, ó, é uma premissa que você entregue no prazo com qualidade e seja eficiente. Se você não tem um desses três pilares, você está atrasado, não é em relação ao sucesso, você está atrasado em relação ao mínimo para existir. Sim. Entende? Assim, então, e aí voltando... A regra do jogo para estar vivo. Mudou. No passado, você falava, pô, eu vou entregar a guia 5 dias antes. O cliente falava, vai nada. Você não vai conseguir. Era um diferencial. Sim. Era um diferencial grande. Hoje, as contabilidades, o diferencial hoje está muito, muito relacionado a de fato transformar esse cliente. Porque uma coisa que para mim é muito... uma coisa que eu tenho estudado muito é consumo, né? Eu acho que a forma como a gente consome diz muito sobre a transformação de mercado. Não precisa ir longe, né? Tem uma historinha legal. Em 2010, a primeira contabilidade que eu trabalhei foi no centro de Belo Horizonte, exatamente na Praça 7. Você conhece lá? Na Praça 7, em Belo Horizonte. Qual foi? Chama Bessa Contabilidade. No prédio da Matur, que você deve conhecer, do sim. Mário e tal. Eu estive lá no prédio. Exatamente naquele prédio ali do Mário, Matur. A contabilidade tinha 100 colaboradores na época, uns 400 clientes. E em 2010, era pulsante o centro de Belo Horizonte. Era um lugar de dinheiro mesmo, de recurso, de cultura, sabe assim? Final do ano passado, depois da pandemia, no pós-pandemia, e tinha uma coisa interessante que eu adorava, uma coisa que eu adorava trabalhar no centro, eram restaurantes, que tinha muito lugar legal para você comer, muito café, muito lugar legal para você tomar café. Não precisa nem falar que o mineiro ama café e pão de queijo, né? Então, muito lugar legal para a gente fazer isso. E agora, no final do ano passado, mais ou menos em novembro do ano passado, eu fui no Sescom, que é bem próximo ali, no Sescom, lá no centro. E o centro de Belo Horizonte está deteriorado, né? Do ponto de vista daquela visão que eu tinha. Sim. E aí eu fui fazer uma análise, né? Pô, vou entender. As grandes lojas, tinha muita loja, grandes varejos, né? E acabou tudo, né? Hoje tem uma quantidade muito menor de lojas e tal. E esse cara, que há 10 anos atrás era o polo comercial e de venda, hoje esse cara concorre com a China. Literalmente, né? Parece uma piada, né? Se fosse há 10 anos atrás, esse negócio da China. Não, ele concorre com a China. Então, a forma como a gente consome, a pandemia eu acho que acelerou isso, a forma de consumir as coisas mudou muito.
Então, a forma como a gente compra mais pela internet, a gente não aceita mais atendimento ruim, né? Você não aceita mais ir no restaurante só porque ele é gostoso. Se não for uma boa experiência, você não vai pagar caro, você não aceita pagar caro mais. Então, a gente, em geral, está mais seletivo e a forma de consumir está evoluindo e amadurecendo. O nível de exigência hoje é bem diferente, Em né? todos os mercados. E não é diferente na contabilidade. E chegou tardiamente na contabilidade, Anderson. E a contabilidade não está sabendo lidar com isso. Sim. Ela ainda quer explicar para o cliente o quão complexo é fazer uma guia, sabe? Assim, não, você não sabe quão complexo é, você não sabe o problema que é fazer isso, você não sabe o quão difícil. Então, a contabilidade ainda tem essa preocupação. Recentemente, eu estava num debate lá em Belo Horizonte e algumas pessoas levantando a mão e falando, não, isso que você está falando não é contabilidade é uma matéria. Eu falei, cara, é óbvio que existe. Romantizando a contabilidade. Mas existe um business por trás disso. Pois é. E o business requer estratégia e eficiência. Né? Você tem que ter o para fora, o marketing, tal, do qual eu não consigo falar, mas você tem que ter eficiência, capacidade de produzir. Você tem que melhorar a cada instante. Você tem que... Essa cultura de que se eu estou entregando 10 hoje, como é que eu faço para entregar 9? Ou como é que eu faço para entregar 11 do que for melhor? Né? Como é que eu faço para gerar mais resultado? Como é que eu faço para reduzir custo? E essa obsessão pelo resultado, é uma obsessão positiva pelo resultado, por eficiência, é uma coisa que a gente vê em muito pouca empresa contábil, muito pouco, assim. Então, o que eu tenho percebido hoje é que existe ainda uma corrida pela organização, voltando naquele conceito inicial, as contabilidades querem entender melhor como é que funciona e tal, mas ainda, inclusive, existe, na minha opinião, uma apropriação muito grande dos modelos industriais cartesianos. E isso é tão... A contabilidade precisou tão pouco de gestão que, assim, aí de novo vou falar um pouquinho da minha fonte de estudo, né? Eu acho que o grande barato da academia, eu que tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de consultoria, o grande barato que a gente construiu foi conseguir adaptar os métodos e os modelos para o pequeno, né? Para o pequeno e médio, que a empresa contábil são pequenos e médios empresários, com exceção de grandes empresas. E a gente ainda está vivendo a experimentação de modelos sendo aplicados à contabilidade com baixa adaptabilidade. Então, assim, é uma coisa que eu vi muito e tem algumas ressalvas, por exemplo, em relação à implantação de ISO em empresa contábil. É legal? É. Cria organização? Cria. Mas a ISO é um modelo de qualidade industrial, em que a distância entre o encarregado e o operador é longe. Ela traz a organização, mas quase necessariamente ela deixa o processo mais caro. Cara, eu posso falar por experiência própria isso aí. Que nós já tivemos isso, né? E funcionou bem? Funcionou uma bosta. Mas é por causa da maturidade. Não é que a ISO é ruim. Cara, é que o que acontece é o seguinte, de ela organização. é assim, sendo bem sincero, ela burocratizou nosso negócio. Isso. Entendeu? Ela traz organização. Exatamente. Então, o que a gente tem hoje é muito mais eficiente do que era a ISO. O conceito da ISO era um conceito muito bacana, Sim, porque sem dúvida. você padronizava, você criava, playbookizava a sua empresa É isso toda, aí. ou seja, para tudo você tinha que ter processos bem definidos, como faz isso, como faz aquilo e tal. Só que você burocratizava as coisas como elas deveriam andar dentro desses processos. É isso aí. Por quê? Porque existia uma amarração tão grande e tão complexa que você tinha que registrar atas de reuniões, que você tinha que... Coisa que você pode fazer de uma forma totalmente diferente. Você grava a porra da Pode ser reunião um e tá áudio, tudo certo. Pode ser um áudio WhatsApp. Reunimos aqui, decidimos ABC. Porra, meu, já resolve o negócio de uma forma diferente. A gente tinha que fazer uma ata. Aí quando o cliente, por exemplo, fazia uma reclamação, tinha que abrir uma hack PNC da reclamação para poder fazer análise, para poder entender qual foi o problema, porque depois o auditor ia vir e aí ele ia analisar quais foram as reclamações do cliente, como é que foi resolvido aquilo, qual foi a ação corretiva que foi tomada para entender se você cara, entendeu? Foda-se a hack PNC, cara, vamos focar em resolver o problema do cliente. Então, ou seja, o cliente não pode esperar para ter um problema atendido. Então, se ele hoje, por exemplo, nós temos aqui uma estrutura de Customer Experience, né, para o cliente, e nós temos lá dentro dessa estrutura uma pessoa especializada para fazer todo o monitoramento. Cara, se o cara dá uma nota abaixo de tanto, ele vai receber na hora um contato do CS para poder entender o que aconteceu. Cara, tudo bem, fulano, isso aqui, cara, aconteceu um problema aí com o seu atendimento e tal. Não, porque não sei o que, tal, porque... Sabe? Pra gente poder entender o que aconteceu. Por quê? Porque se
ele deu uma nota ruim, esse cara é um cara que pode dar um churn, é um cara que pode fazer um reclame aqui, é um cara que pode gerar problema numa rede social e tudo mais, entendeu? Diferença de performance e processo. É, É entendeu? isso. O processo está relacionado a burocratizar Sim, uma ação. E isso não é ruim. Mas a gente tem que entender que o desenho processual ele vai criar uma burocracia efetiva, ele vai criar padrão efetivo de uma ação que é repetitiva. Ok. O que você está falando é, eu preciso ver o produto do cliente. Whatever, não quero saber. Como é que eu sim, faço para fazer da melhor maneira? E aí, essa adaptabilidade, que eu acho que a empresa pequena precisa ter, que é uma adaptabilidade metodológica, que a gente precisa entender que lá numa indústria, numa planta automobilística, onde constrói um carro, que é onde sai a teoria da administração, né? Ou de onde saiu a teoria da administração, a teoria antiga, né? Não estou falando dos métodos ágeis ainda. Mas nesse contexto, lá, a distância entre o encarregado e o cara que solda, ela é fisicamente muito longa. Se essa solda estiver errada, cara, eu posso matar alguém lá na ponta. sim. Então eu tenho que ter um processo extremamente burocrático, eu tenho que avaliar todas as causas. E aí, quando você vem para o mercado contábil, eu tenho que entender que a maior parte das empresas contábeis estão dentro de uma sala. Uhum. E a distância é pequena. E mesmo uma empresa grande como a nossa aqui, você viu lá todo mundo É lá na sala, próximo. cara. Então você tem proximidade. Essa proximidade. Ah, por que eu vou desenhar um processo? Eu até falei, eu não desenho processo. Tem muito tempo que eu não desenho. Eu desenho um processo quando aquele desenho de processo, quando eu tenho alguma evidência que desenhar aquele processo me traz performance. E aí sim a orientação do resultado. Tem uma hora, né, que você vai evoluindo na performance, evoluindo na performance. Tem uma hora que você fala, para eu melhorar aqui, eu tenho que desenhar. Porque eu cheguei num nível de especialização tão grande que eu preciso entender a minúcia disso aqui. Até chegar nisso, demora décadas, meses, anos, até você precisar de que o desenho do processo seja o diferencial na sua estrutura. Então, curiosamente, né, a gente não falou essa palavra ainda, mas nós estamos falando sobre isso o tempo inteiro. A performance, para mim, é um elemento básico de cultura. É transformar a cultura da empresa contábil. Quando eu falo de operação, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, Anderson, que eu gosto de dividir a contabilidade em duas coisas. De um lado, entrega, tá? Entrega é produzir guia, produzir folha, produzir declaração, produzir balancete e atender o cliente de maneira reativa. Isso é entrega. Isso o cliente não percebe valor. Do outro lado, eu tenho geração de valor. É o que você falou. Quando o meu cliente me dá uma nota baixa, que automaticamente eu disparo um gatilho e entro em contato com esse cliente, isso gera percepção de valor nele, certo? Agora, quando ele me liga e pede o meu balancete e ele me tem uma dúvida que eu respondo rapidinho para ele, ele já esperava que eu respondesse daquela forma. Então, eu gosto de diferenciar valor e entrega. O valor está relacionado à estratégia, aonde você quer chegar, o que você quer ofertar para o seu cliente, ao seu modelo de negócio. Eu não estou discutindo muito essa parte do valor. Eu estou discutindo mais essa parte comum da entrega. Né? Que aqui, ó, não tem, aqui é eficiência, é menor custo, é a maneira mais pragmática de fazer. E quanto mais eficiente eu for aqui, quanto menos energia eu gastar nessa entrega, quanto menos tempo do meu time eu gastar nessa entrega, mais eu consigo proporcionar uma experiência para ele efetiva. Ou mais eu consigo ter rentabilidade se meu negócio é um negócio de escala e eu vou crescer esse negócio num ticket baixo e vou aumentar a minha escala. Né? Então, entendo esses dois extremos em que você tem uma linha do meio que é o ideal. Mas essa linha de ser mais automático, muito comum tecnologia. Ah, eu preciso trocar de sistema. É recorrente na nossa vida, né? Contabilidade que não está satisfeita com o sistema. Tá, por quê? Qual o resultado você tem hoje? Qual o resultado você... O cara fala, não sei meu resultado atual. Eu falei, então você não dá sistema para quê? Ah, porque o sistema me traz lentidão. Mas quanto de lentidão? Entendeu? Ele está tirando 1 hora por dia, 2 horas por dia, 5 horas por dia, 10 horas por dia. É mais fácil terceirizar a culpa. Isso, né? E aí O problema é o sistema. e nessa adaptação, isso é tão legal que no método que a gente desenvolve hoje nas contabilidades, olha que interessante. A maneira certa de você mapear tempo é timesheet. Uhum. Você vai lá e o cara começa a atividade, ele aperta e você vai construindo isso. A gente tentou fazer isso em algum momento e falou, cara, não faz sentido. O que a gente faz hoje? A gente pergunta ao operador, quanto tempo você gasta para fazer essa atividade aqui? Lista para mim. Aí ele cria lá e eu falo, eu considero isso aqui um parâmetro. E vou construir uma agenda com esse parâmetro. Né? Porque assim, a gente foi aprendendo que essa é uma adaptação de um conceito amplo, acadêmico, importante, em que a gente se constrói e traz para o universo em que, por exemplo, setar um tempo, definir que eu gasto
meia hora ou 20 minutos fazer uma DAS, pronto, eu tenho esse parâmetro estabelecido que eu gasto. Agora eu consigo brincar com isso. Eu consigo entender como é que eu gasto menos, se eu estou gastando mais, mas eu passo num parâmetro objetivo. Isso é uma adaptação de um método cartesiano. Então, a minha opinião, a variabilidade que você tem na empresa contábil, a quantidade o quão previsível, quantas atividades a variabilidade de entregas, mas em cima de uma previsibilidade você consegue construir. O timesheet hoje, ele é improdutivo, porque você vai gastar mais tempo para parar o cronômetro e ao longo do tempo a oscilação de tempo é muito pequena, né? E a gente não tem uma linha de produção em que quem define a velocidade é a velocidade da linha, né? O telefone toca, o meu atendimento, eu tenho um atendimento. O cara esse mês emitiu 10 nós, emitiu 50. Mudou? No meio do caminho você tem que dar um atendimento para o cliente ali que consome o tempo. E aí isso não está incluso no timesheet. Não está previsto. E aí você vai ficar medindo. Aí esse mês, seu atendimento deu 20 horas, no outro mês deu 14 horas. O que você vai fazer com isso? Nada, você só tem um dado que... Então, essa adaptação de conceito, de criar uma previsibilidade, de construir um cenário, sem esse romantismo do desenho, que eu tenho que mapear, que eu tenho que ter fluxo, pop, tape, não sei o quê, mas que eu preciso ter uma cultura, que eu acho que esse é o ponto principal. De novo, separando para entrega, tá? Que eu tenho que gastar menos tempo na entrega operacional, que eu tenho uma cultura em que se oriente para performance, isso é muito poderoso. E aí, numa opinião provavelmente míope minha, baseado em como eu atuo e o que eu sei fazer hoje, mas que é um parâmetro de transformação que a contabilidade precisa passar. Porque isso não é algo que vai conferir diferencial. Hoje ainda é. As contabilidades que estão conseguindo performar bem estão conseguindo criar um diferencial competitivo, porque elas estão conseguindo ter mais tempo de gerar valor para o cliente e tal. Mas, e aí voltando à nossa discussão inicial, existe uma seleção natural do mercado contábil. As empresas que não estão caminhando para isso, eu sinto que elas estão num limbo aí, né? Que é desse mercado. A gente não sabe direito o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Mas se eu fosse apostar nas minhas hipóteses de futuro, eu tenho uma hipótese assim, que a relevância tributária da contabilidade, da produção, do processamento, ela vai ser menor. Uma desregulamentação de uma empresa simples nacional, por exemplo, não serem obrigados mais a ter contabilidade. A pergunta que eu faço, e se hoje? E se no futuro possível, produzir Simples Nacional não fosse mais obrigatoriedade, ou que não fosse só a contabilidade que pudesse fazer isso? Se um banco pudesse fazer essa apuração, por exemplo, também. E aí, como é que ficariam as suas empresas Simples Nacional? Então, esse tipo de questionamento nos leva para um lugar em que eu não posso gastar muito dinheiro com isso. E a contabilidade gasta muito dinheiro com processamento. Isso é um dado... que eu falo com absoluta tranquilidade. A maior parte do dinheiro que a contabilidade gasta hoje está relacionado a atividades das quais o cliente não percebe valor. O cliente não percebe valor. E o que ele vai perceber valor, então? Eu acho que ele vai... eu até brinco, né? Tem uma maneira muito boa de você descobrir como que seu cliente... O que gera valor para o seu cliente. Quer perguntar para ele, né? Você vai lá e pergunta, cara, o que gera valor para você? Mas, em geral, o que a gente percebe? Que empresas menores, elas têm uma dificuldade financeira muito grande. Então, o BPO surge como uma estrutura importante, de maior geração de valor que a empresa contábil. Não o BPO apenas de processamento, mas o BPO que gera valor. Você conversou com o Leandro aqui, uma conversa muito legal sobre isso, né? Mas esse BPO que gera resultado para o cara, que tira tempo do cara, que faz... Eu acho que tudo que entrega análise. Que entrega análise, que ajuda o cara a tomar decisão. Vou falar uma coisa meio polêmica, assim, ó. Tudo que acontece na empresa, ele é uma entrada de dinheiro, ele vai se tornar, no fim, uma entrada de dinheiro, uma previsão de entrada de dinheiro, uma saída de dinheiro ou uma previsão de saída de dinheiro, você concorda? Uhum. Isso, na minha opinião, quer dizer que tudo é contabilidade. No fim, tudo vai virar contabilidade, tudo vai passar pela contabilidade. Então, se o cara quer pintar uma parede, é papel da contabilidade ajudar ele a escolher o melhor pintor, a verificar o melhor preço, ajudar ele naquela construção. Então, eu acho que o contador ele precisa assumir o papel de que, se o cliente dele tem problema financeiro, ele tem que ajudar o cliente que tem problema financeiro. Os clientes pequenos, as empresas contábeis, por exemplo, tem uma coisa de... Essa pejotização trouxe uma dor latente no mercado, na minha opinião, que é organização financeira futura. Pô, os caras...
eles estavam lá com fundo de garantia, né? com a segurança se eu fosse demitido, eu tinha seguro-desemprego e tal. Você tem uma pejotização acontecendo. Pô, quanta oportunidade de ajudar esse cara financeiramente para o futuro a contabilidade tem. Quantos problemas, da mesma forma que eu conto essa história aqui, contei a história um dia desse. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu queria pedir uma pizza, eu tinha 3 opções. Hoje eu quero pedir uma pizza, eu tenho 100 opções, Anderson. Eu abro o meu iFood, tem 100 opções de pizza. 90 e poucas, eu contei esses dias. Se eu colocar um raio de 5 km da minha casa, 90 e poucas opções. Pô, se eu tenho 90 e poucas opções de pizza, será que essa pizzaria, o problema dela é receber a guia 5 dias antes do prazo? Entendeu? Esse cara precisa gerir estoque, esse cara precisa ser competitivo, ele precisa ter preço, ele precisa ter estratégia. E a contabilidade, ao invés de estar falando com o cara sobre isso, de estar se apresentando para esse cara como esse potencial, ela não está fazendo isso. Ela não está sendo uma alternativa para o cara para buscar recurso de terceiro e alavancar o negócio dele, por exemplo. E por que ela não faz? Porque ela gasta muito tempo produzindo guia, folha de criação e balancete. Sim, mas essa é uma discussão eterna, né? Porque toda discussão que você tem sobre ferramentas é que você vai ter uma ferramenta que vai resolver o problema, porque ela vai automatizar ali uma rotina que você tem, e essa rotina, sendo automatizada, vai te liberar tempo para que você possa fazer aquilo que você pode fazer para o seu cliente, que é agregar valor para ele, que é dar suporte para ele, que é ofertar o BPO financeiro, que é whatever. Entendeu? Sentar na cadeira, na mesa do lado do cliente e virar um CFO para ele, se for necessário. Fazer um CFO as a service, por exemplo. Whatever. Só que a tecnologia chegou, o processo foi automatizado, só que essa entrega, ela não mudou substancialmente conforme o discurso. Por causa da cultura. E eu acho que é a cultura. Por isso que eu tô falando que essa é a diferença de organização e... é a obsessão. É a obsessão de eu vou tirar tempo do meu time, eu vou colocar uma tecnologia, eu só vou colocar uma tecnologia se essa tecnologia me deixar 50% do tempo do Joãozinho disponível para ele não fazer nada. É a cultura de ficar à toa. Eu falo isso todos os dias com nossos clientes lá. Cara, o meu objetivo é que vocês fiquem à toa. Literalmente à toa. É que você chegue para trabalhar, chega 8 da manhã e não tenha nenhuma demanda recorrente para você fazer. É nessa hora que você consegue ser contador. É nessa hora que você consegue ajudar o cliente. Mas a gente depara com outro problema, que é aquele problema que o mercado defende, que o cliente não está disposto a pagar por isso. O que é? Tô falando com alguém que faz isso muito bem, né? O que é a maior mentira que você pode falar, a mentira mais deslavada que você pode falar do mercado. É o que você está vendendo. É como você está construindo a sua estratégia. Sim. É como você está construindo a sua comunicação com o seu cliente. Eu não sou capaz de falar sobre isso, não. Eu sou capaz de entender isso. Eu sou capaz de perceber que contabilidades têm ofertado valor para o cliente, têm conseguido cobrar de serviços não contábeis 2, 3, 4 vezes mais do que o processamento. Contábil, sim. Entende? Porque nós estamos falando só de processamento. Durante décadas, a contabilidade chamou processar informação de fazer contabilidade. Uhum. Nunca foi, Anderson. Processar contabilidade nunca foi fazer contabilidade. Sempre foi processar a contabilidade. Se apropriou desse nome. Essa é uma visão particular, óbvio. Contabilidade está relacionado a gerar valor para o cliente mesmo, a traduzir, ajudar o cliente no negócio dele. É a partir do dado construído gerar valor para o negócio do cliente. Então, nós não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de cultura. O que eu acho é que há 10 anos atrás era mais difícil você implantar uma cultura dessa. Por quê? Porque você não tinha instrumentos, ferramenta, tecnologia, cultura e tal, orientada para isso. A própria desorganização do governo em relação a isso, o XML é de 2008, 2007, 2008. Então, antes de 2007, você não tinha padrão nem de nota de serviço. Então, os SPEDs, o E-Social, que a contabilidade demoniza, alguns contadores demonizam, na minha opinião, o grande barato e a grande possibilidade da contabilidade se transformar em contabilidade de verdade. Só que isso é cultural. A contabilidade tem que entender o papel dela. Eu falo muito isso. Cara, o seu papel não é produzir guia, folha, declaração e balancete. Ele pode ser. Mas na sua visão, você diria que o BPO financeiro é hoje a melhor alternativa para você conseguir agregar esse valor? Ele é uma alternativa muito importante. Mas o nicho, né? Vamos pensar em nicho de mercado.
enfim, eu fico até com medo de falar as coisas, que foi ensinar padre a rezar a missa aqui, né? Mas eu acho que você precisa entender do mercado que você está inserido. Entendeu? Você não precisa entender, você tem que entender quais são as dores do mercado que você está inserido. Se você está conversando com o médico, cara, o que o médico precisa? O médico precisa. Tem financeiro também. Óbvio que a contabilidade e o financeiro vão tocar, é mais fácil de achar isso. Mas, pô, se eu sou uma empresa de material de construção, eu tenho que pensar alguma coisa. A gente tem um cliente que é verticalizado para supermercado, no sul do país. E, cara, eles têm um ecossistema de produtos para supermercado. Eles estão virando um adquirente de cartão de crédito. Então, o supermercado chega lá e fala, não, você vai usar a minha maquininha de cartão de crédito. Eu vou fazer a conciliação do cartão de crédito para você. Eu não vou garantir. Eu sou o cara antifraude do seu negócio. Isso é contabilidade? Muito. No fim, eu concilio melhor meu contábil. No fim, a informação, meu contábil está sendo produzido ainda mais barato do que efetivamente. Mas eu acho que está relacionado a gente conhecer de fato a dor do nosso cliente, a gente conhecer o caminho. Mas beleza, esse seu cliente, no caso, ele é estruturado para isso. Sim. Né? Mas a grande maioria das empresas contábeis, a gente se depara daquela situação que você citou no começo, né? São empresas contábeis muito pequenas. Então, poxa, se a gente considerar, você falou 80% das empresas contábeis tem menos de 50 clientes? Segundo até 60, eu acho que é isso. Até 60 clientes, até 4 colaboradores. Salvo engano, é isso. Cara, como que uma empresa contábil com 4 colaboradores vai conseguir, né, entregar além desse básico? Essa é a pergunta do milhão. É. Eu acho que é ir atrás, eu acho que é entender, eu acho que tem uma coisa de aceitação. Então, eu tive na Start ano passado algumas vezes. Ano passado eu tirei o ano para estudar um pouco mais método ágil e tentar aprofundar do ponto de vista de estudo de startup, né? De modelo de negócio de startup, eu acho que ensina muito pra gente, né? Total. Não que as empresas contábeis sejam... Esse foi um grande boom que nós tivemos na Tactus, foi modelar startup. eu acho que é um modelo que faz muito sentido, enfim. Então, primeira coisa é aceitar que o mercado mudou. Então, Anderson, parece bobagem, eu vou falar, você vive um pouco dessa realidade. A quantidade de contador que ainda fala que os CRCs, que o CFC, de tabela, de absurdo, assim, ainda tem esse cara. Então, desse universo que a gente está falando, a gente tem que entender que esse é uma opinião meio dura, assim, mas não cabe mais essa discussão. O mercado mudou, e aí a primeira coisa é aceitar esse processo, é aceitar que a gente precisa se transformar. E que a culpa não é do Anderson, a culpa não é minha, a culpa não é do Contabilizei, a culpa é do mercado, da transformação mercadológica. Não é da contabilidade online, é o mercado, é uma adaptação mercadológica em relação ao que a gente está construindo. E aí, da mesma forma que o mercado se transforma, ele abre num montão de oportunidade, num absoluto e imenso volume de contabilidade absurdo que está acontecendo. Então, qual que é o caminho? Seria pretensioso da minha parte. O que eu afirmo o que te trouxe até aqui não vai te levar para frente. Então, você precisa mudar a sua forma de atuar. Então, ficar gastando a maior parte do seu dinheiro para produzir apenas processamento, sem gerar valor para o cliente, sem que você esteja crescendo de maneira efetiva, sem que seu cliente esteja te vendo, sem que você esteja expandindo. Eu acho que o digital, o online e o digital, no conceito de vida, né, ele quebrou a barreira geográfica da contabilidade. Então, não dá para você pensar mais que seu cliente está só na sua cidade, só no seu bairro, só na sua região. Então, isso funciona para o bem, que você pode expandir, mas também funciona para o mal, que o seu mercado também hoje está sendo acessado por muito mais empresas. Então, aceitar isso é importante. E, a partir daí, descobrir uma maneira de construir estrategicamente do ponto de vista de marketing, de venda, de posicionamento, o que você quer ser, definir bem o seu propósito, definir bem os seus porquês, construir bem a sua estrutura, com uma premissa básica que lá na operação, que é de onde eu consigo falar mais, se você não for muito eficiente, você não vai jogar o jogo mais. Você vai deixar de jogar o jogo. Porque é isso, né? Você vai para o Campeonato Brasileiro. Todo time tem uniforme, tem goleiro, tem lateral. Todo time tem treinador. Mas só um que ganha, né? Sim. Então, é um jogo mesmo. É uma estratégia. Então, onde você quer estar? E definir esse caminho e seguir. Não dá para ser igual mais. Isso não tenho dúvida. Quando você está inserido nas empresas ali, que você está fazendo um processo de ajuste de performance,
Você se depara com desafios das pessoas que estão na organização? Eu acho que esse é o maior desafio. Maior desafio. Sem dúvida. Porque, tecnicamente, você concorda que você pensar, esquece, tira os elementos externos. Eu vou desenhar uma estratégia de marketing, por exemplo, que é o que você faz muito bem. Você concorda que se não tivesse gente, é quase uma ciência exata? O que tira a exatidão é o indivíduo, né? E aí nós temos um problema, aí de novo uma visão, né, míope, baseada no meu universo, que é, sobretudo as lideranças. Tá? Eu vou falar muito do nível tático. Você tem uma operação que é... Mas, sobretudo, as lideranças das empresas contábeis hoje são lideranças que, desde a academia, desde quando elas nasceram, desde quando elas decidiram seguir no mercado contábil, o estímulo que elas têm é: seja bom tecnicamente, que você vai prosperar. Seja bom tecnicamente, que você vai prosperar. Elas foram para as empresas e as empresas falaram: seja bom tecnicamente, que você vai prosperar. E eles foram aprimorando a capacidade de entregar, a capacidade de entregar, a capacidade técnica de entregar. E aí, quando esses caras assumem a linha de frente do histórico de contabilidade, o mercado fala assim: então, você lembra que eu falei que você precisava ser bom em entregar? Agora eu preciso que seja bom em gerir pessoas, em reter talento, em desenvolver equipe. Você precisa ser um agente de transformação para o seu time. Você precisa ser um cara que o cliente vai vender para o cliente, agora tem que ser um cara de venda. Esse cara não recebeu nenhum estímulo histórico ao longo disso. Nenhum. Nem na academia, nem na faculdade, nem no curso, nenhum. Inclusive hoje ele está fazendo curso de piscofins monofásico. Entendeu? Descobrindo como é que a importação e a integração. Então, você tem uma cultura mercadológica, técnica, essencialmente técnica, que durante muito tempo fez muito sentido, porque era muito difícil entregar contabilidade. Hoje em dia não faz sentido. Então, a gente está passando por a minha opinião, tá, Alisson? Por uma revolução do indivíduo. Então, o que a gente mais tem no dia a dia dos projetos que a gente faz é a dificuldade de compreensão do time. E aí, o que é o desafio? Mas o que é o barato? A gente constrói uma cultura processual de performance. Isso é um embate, entende? Porque, assim, de alguma forma eu sinto que as empresas contábeis estão alimentando esse técnico. Porque o analista não é o cara que gera valor. O analista é o cara que faz a atividade mais complexa, né? Em geral. Eu promovo o cara que é tecnicamente bom. O cara que tem boa comunicação, que você leva para o Customer Success, lá, a contabilidade manda embora. Porque ela não tem espaço para esse cara. Sim. Esse cara que você retém como talento, a contabilidade tradicional dispensa. E esse cara meu de atendimento, ele não tem nem experiência no mercado contábil. Ele veio de fora. É o que está acontecendo em alguns dos nossos clientes hoje. Claro que ele vai ganhando maturidade, né, óbvio, nas coisas, mas o olhar dele é o olhar da visão do cliente. Isso aí, perfeito. Então, pensa, como é que eu vou colocar, por exemplo, uma pessoa técnica para avaliar a resposta que uma pessoa técnica deu para um cliente que não é técnico? É isso. Entendeu? Perfeito. Não, eu não só entendi como, por exemplo, eu sou administrador e faço questão absoluta de não estudar contabilidade. Absoluta. Porque o dia que eu estudar contabilidade, porque o cara chama e fala assim: você não sabe o quão complexo fazer uma guia de piscofins. Eu falei: realmente eu não sei. Mas eu posso saber quanto tempo você gasta. Uma coisa difícil eu não consigo avaliar, um parâmetro subjetivo. Agora, se você gasta 5 horas, eu posso entender como é que você gasta 5 horas e pensar como é que você gasta 4. Entendeu? E do ponto de vista de performance, isso, na minha opinião, faz mais sentido do que você ter um líder, por exemplo, tecnicamente muito bom. É importante o conhecimento técnico, não estou desvalorizando isso. Mas o cara que é muito técnico, que desenvolve habilidades gerenciais, ele é perfeito. Uhum. Agora, se você só ficar muito técnico... Eu fiz uma palestra dessa, eu perguntei assim: o que você prefere? Um cara tecnicamente que resolve qualquer problema, ou um cara que é tecnicamente nota 4, mas que tem ótima capacidade de relacionamento, ótima capacidade de liderança, é um cara que tem muita facilidade com tecnologia, se relaciona bem com o cliente, se relaciona bem com a equipe? Qual que você prefere? É no mínimo uma dúvida. Entendeu? No mínimo você vai falar: putz, há 10 anos atrás você não tinha dúvida. Eu quero o cara nota 10 em técnico. Hoje você vai falar: pô, esse cara pode ser interessante para mim. Por quê? Porque a necessidade mudou. Sim. Processar contabilidade é bastante menos complexo hoje.
bastante menos complexo do que era há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, quer dizer que ela precisa ser mais barata. Então, é justo que o cliente pague menos. Sim. É justo que o cliente pague menos. Cara, se você for analisar, o mercado contábil se tornou muito mais complexo sobre a ótica de gestão, né? Porque era muito mais fácil você ter uma empresa contábil, né, cara? Você tinha um escritório de contabilidade, você não tinha nenhuma empresa contábil, você tinha um escritório de contabilidade, cara. Então, tipo assim, o que a gente precisava olhar sobre técnicas de vendas, sobre técnicas de gestão estratégica, sobre técnicas de gestão de pessoas e tal? Cara, o que era gestão de pessoas? Gestão de pessoas, sei lá, o funcionário chegava, sentava com ele, ensinava lá, dava um uniformezinho para ele poder utilizar, entendeu? Era aquilo, ele sentava, fazia o trabalho dele, entregava, acabou. Então você tinha um olhar muito técnico para a coisa, né? E muito menos humano. Sem dúvida. Hoje, você precisa pensar o que é que você vai ofertar para aquele seu profissional em termos de propósito. Se você parar para pensar, cara, que há 10 anos atrás, que mané propósito? Ninguém queria saber de propósito nenhum. Ele só estava preocupado de ele fazer o serviço dele. Ele ficaria 15 anos na sua empresa se fosse o caso, porque tá tudo bem, desde que ele se sentisse bem fazendo aquele serviço lá, tá tudo bem. Hoje você precisa ter um profissional que tenha muito mais habilidades do que as habilidades técnicas. Você precisa reter esse profissional, você precisa dar para ele um motivo pelo qual o que ele está fazendo faz sentido para ele. Sim. Porque tem que ter um alinhamento, né, do que ele quer para ele, do que a sua empresa tem para oferecer no mercado. Você precisa dar um ambiente para ele que ele se sinta bem, entendeu? Então, coisas, por exemplo, que a gente vê há muito tempo nas empresas startups, agora que você começa a ver empresas contábeis que estão adotando. E que foi um dos grandes diferenciais que a Tactus teve, foi de vir transformando isso lá atrás, em 2015. Vestimenta, esses dias mesmo, no meu Instagram, a pessoa colocou lá que um cliente ficou indignado, né, com a roupa que ela estava utilizando na empresa contábil dela, né? Eu falei, por quê? Não, porque eu estava usando como se fosse assim uma mini blusa, tal, não sei o quê. Eu falei assim, como é que você viu isso? Não, eu fiquei pensativa, tal, se devia mudar e tal. Eu falei, mas o cara chega na sua empresa e diz como é que tem que ser a roupa da sua empresa. Você acha que isso está certo? Por causa de cultura. Por causa de uma forma preconceituosa que a pessoa tem de achar que a pessoa vai ser definida com base se ela está usando uma blusa um pouquinho mais curta ou não. Eu falei assim, você foi na empresa do cliente dessa forma? Ele falou, não, ele veio na minha empresa e ainda veio se avisar. Eu falei assim, não é uma coisa que não tem cabimento. Mas é cultura, Anderson. E eu acho que... Eu vou falar uma coisa, vou fazer um contraponto. Eu acho que como consultor... Eu sempre falo isso, né? Meu papel é sempre dar contraponto. Eu acho que o papel do consultor é esse. Concordando ou não, eu vou dar um contraponto. Provavelmente ela vendeu errado para esse cliente. A culpa não é do cliente achar que a roupa dela é inadequada. A culpa é ela ter um cliente que não entende que ela vai usar essa roupa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu acordei hoje, eu ando só de camisa social, tá? Eu acordei hoje e ia vir para Tactus. Eu falei, cara, eu não vou de camisa social para Tactus. Olha o recado que você me dá. Não é que eu não desrespeito, é porque aqui é mais leve, aqui é diferente, o conceito é diferente, sabe assim? Isso foi o que passou pela minha cabeça. Assim, eu vou de camisa social dobrada, eu vou de paletó, como é que eu vou? Você já imaginou fazer um podcast aqui, aqui na Tactus de paletó, por exemplo? Não Você faz o menor entendeu? sentido. Mas olha como você deixa isso claro, como a cultura deixa isso claro. Às vezes que a gente conversou, como você deixou claro, a gente chegou, não tem briefing, não tem... Né? Sim, Então, não tem aquela formalidade. Eu acho que é um pouco disso. A empresa contábil, ela precisa aprender a se posicionar. Ela precisa entender... o cliente sempre tem razão, eu acho. Eu concordo com a frase, o cliente sempre tem razão. Se você não concorda, o cliente tem razão, você está errado. Você colocou ele no lugar errado. Porque o cliente que
você veio certo, que foi bem filtrado, que foi mapeado, ele vai ter sempre razão mesmo, porque ele vai estar certo. Porque ele está conectado com você. E provavelmente ele está te cobrando alguma coisa que você que você prometeu e não entregou. Uhum. Que você construiu e não entregou. Então, assim, é um exemplo bobo, assim, mas que de fato traduz para mim o que é esse mercado contábil atual, ou uma transformação importante do mercado contábil atual, em que o contador ele tem que assumir o papel dele em relação ao cliente. Ele tem que parar de aceitar as coisas. Sim. Sabe assim? Chegou dia 30, tá tudo entregue? Ah, então o mês foi bom. Não, cara. Entendeu? Tá tudo entregue? Tá. Então tá. Como é que você faz mais? Como é que você vai além? Como é que você constrói? Sabe assim? Como é que você desenha mais? Uma coisa boba, assim, elementar. 98% das empresas que eu já conversei, e eu vou chutar que eu conversei com umas 1.000 empresas contábeis. Isso que a gente está fazendo aqui de visitar, de conhecer, eu devo ter feito umas 1.000 empresas. A maior parte esmagadora das empresas não tem metas claramente definidas. Você entende isso? Uhum. O cara não tem meta claramente definida. Ele não tem meta comercial claramente definida. Ele não tem meta operacional claramente definida. Eu chego pro cara e pergunto assim, quantos clientes você tem? Ele fala, 150, 200. Eu falei, cara, você não sabe quantos clientes você tem? Quantos colaboradores você tem? Ele fala, e é o cara que está operando, sabe assim? Quantas vidas o seu departamento pessoal processa? Eu falo, não faço nem ideia, nunca vi esse número. Entendeu? Quantos olerites você faz? Ixi, faço nem ideia. Que são coisas operacionalmente elementares, se você expandir para o universo, margem, tal, indicadores mais estratégicos ou menos estratégicos, a contabilidade não tem isso claro. A maior parte das empresas contábeis não tem isso claramente definido e mapeado. Porque a cultura não é uma cultura de resultado. Não é uma cultura que está... Eu acho que mudou. Eu acho que é uma adaptação. Estou sendo duro. Mas ela não entendeu o novo porquê. Entendeu? Eu sinto que toda a contabilidade está ajustando a rota, né? E ela precisa estabelecer esse porquê. Primeiro, porque não precisava. Independente ela tendo meta ou não, ela tinha um bom resultado no final. O cliente dela estava satisfeito e ela estava crescendo. Porque você tinha um universo restrito, tudo que a gente já falou até agora. Você não precisava de muito para ser indicado. Outro dia foi até engraçado que eu falei com a contabilidade assim, seu ticket está caindo, o cara falou, não, tem 10 anos que é igual. Tem 10 anos que ele é igualzinho. Eu falei, então tá caindo pra caramba, pô. Porque o custo aumentou muito. Enfim. Então, assim, eu acho que falta para a contabilidade compreender esse novo mercado. Compreender que ela precisa... Você falou uma coisa interessante, que é um business, entendeu? É um business que tem nuances. Você pode ser uma contabilidade de alto ticket, de imensa percepção de valor para o cliente de um lado, você pode ser uma contabilidade de baixo ticket, alta escala do outro, né? Então, você tem um milhão de possibilidades, talvez tenha uma linha do meio aqui que seja a linha ideal, mas você pode estar nesse extremo ou nesse extremo. Antes você tinha só um modelo de negócio. Aí você pega as contabilidades há 15 anos atrás, vamos fazer uma análise de 15 anos atrás, no começo do século, no meio da década passada, as contabilidades eram iguaizinhas, elas só diferiam de tamanho. Eu tenho... Tanto é que eu faço uma pirâmide, né? Eu falo assim, todo diagnóstico, toda apresentação que eu vou fazer com o cliente, eu falo isso. Eu vou desenhar uma pirâmide para ver se faz sentido para você. 10% de clientes grandes e complexos. 15 a 20% de clientes não necessariamente grandes, mas que têm alguma complexidade, seja por atendimento, por uma relação que não está relacionada ao tamanho dele. E 60% de cliente pequeno e de baixa complexidade. 80-20. 80 fala, pô, isso mesmo. Então, as contabilidades ainda se parecem muito. As contabilidades ainda têm essa coisa de se parecer muito. E aí, só que antes você tinha esse espectro. Agora você tem esse espectro. E aí, tentando responder a sua pergunta, né? Como é que esse cara sai? Cara, você tem que sair desse espectro. Você tem que entender que você tem mais possibilidades, mais oportunidades, mais construção. E aí, puxando sardinha pro meu lado, passa por você ser muito eficiente operacionalmente. Cada vez mais passa por você gastar pouco tempo e pouca energia produzindo guia, folha, cartão, balancete. Não é sendo tecnológico. Porque você pode ser muito tecnológico e gastar muita energia. Sim.
né? Essa é a diferença da performance, né? Você pode ter muita tecnologia embarcada, mas não tem resultado. Então, é focar... Mas não existe, talvez, ali a concepção que o mercado vendeu e que as contabilidades abraçaram de que a tecnologia é fim, não meio? Esse é o erro que a gente está aprendendo. Eu acho que já aprendeu. Sim, Mas mas ainda tem uma galera ainda que tá nessa... o Vicente Sevilha, né, meu sócio lá, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, a contabilidade está em busca do software prometido. Que vai vir um cara e falar, tá aqui o pendrive, conecta ali. Tecnologia é meio. Em qualquer situação, ele é meio. Em absolutamente qualquer situação, ela é meio. Eu tenho uma frase muito legal, que é, quando você automatiza um processo ruim, sabe o que acontece com ele? Nada, ele continua ruim. Só que automatizado, mas ele não melhorou, não. Uhum. Automatizar não torna uma coisa boa, torna uma coisa automatizada. Então, se a sua cultura operacional não é uma cultura de resultado, automatizar ela não torna ela uma cultura de resultado. Seu resultado não vai ser efetivo. E eu vou falar uma coisa interessante para você, Anderson. É muito comum a gente conseguir, no ciclo de projeto lá, 30%, 35% de aumento de produtividade nos nossos clientes. Uhum. Pensa em produtividade de tempo de execução, não dinheiro, tá? Pensa em tempo de execução. Então, eu tenho lá 10 pessoas executando X tarefas, ao fim do ciclo eu tenho 6 pessoas e meia executando aquele mesmo X tarefa. Isso é fenomenal. Esse é o foco, é o cerne isso é performar. Né? Ou essas mesmas 10 pessoas estão executando X mais vezes 1,3 oportunidades. Isso é que é performar. A maior parte absoluta do ganho produtivo que a gente tem é com rotina e processo, não é com tecnologia. Entende? Uhum. Depois que isso está estabelecido, aí a tecnologia potencializa. Mas no primeiro ciclo, os primeiros 20, 25% de produtividade, 30% de produtividade, eles estão relacionados muito provavelmente à rotina e processo, que é cultura. Uhum. Que é quando você chega para o líder e fala, você está proibido de entregar, mas você tem que acompanhar diariamente todas as entregas de todo mundo. Aí o cara fala, pô, não tem tempo. Eu falei, eu sei que você não tem tempo. Nós temos que criar esse tempo. Porque se você tiver uma daily lá, uma visualização diária de entrega desse processo, você vai conseguir extrair coisa boa e vai conseguir desenvolver uma mistura orientada para isso. Mas até para a concepção da profissão, não é difícil de o gestor ele largar o osso da parte operacional? E ele fica ali meio que naquela situação onde ele entra num ciclo onde ele não consegue fazer gestão e ele sempre se apega que ele está preso na operação. Um exemplo clássico, tá? Nós estamos no meio da entrega do imposto de renda. Cara, o mundo contábil para por causa do imposto de renda. Cara, isso não faz o maior sentido, entendeu? Isso não faz o maior sentido. Não faz o menor sentido, desculpa. Por quê? Não faz o menor sentido isso porque, no final das contas, a gente tem algo que é extremamente sazonal, que gera um problema enorme para a operação, porque você para coisas estratégicas do seu escritório para se dedicar à entrega de algo que é sazonal e que vai te gerar ali um pico de receita complementar, só que te carrega um desgaste na sua empresa que é significativo e que te impede, por exemplo, de fazer outras coisas estrategicamente que fariam total diferença para o seu negócio. Porque você ficar lá 2 meses ali sem poder fazer, participar de um treinamento, sem poder olhar para a gestão do seu negócio, sem poder trabalhar uma questão de crescimento ali, ou seja, você não faz absolutamente nada a não ser se dedicar ao imposto de renda. E aí, operacionalmente, vira um caos, né? Porque, no final das contas, todo mundo está focando no mesmo problema, aquela loucura, o cliente pedindo os informes, aquela coisa toda, a contabilidade atrasada, aquela loucura tal, quem grita mais recebe primeiro. Aí você gasta mais dinheiro, aí você paga hora extra. Paga hora extra, entendeu? Aí o cara vai ver lá, o cara recebeu um valor lá e tudo mais, entendeu? Só que assim, tipo assim, ele virou a noite trabalhando, entrega aquela coisa toda, aí tem um desgaste emocional muito grande e tudo mais. E ele não conseguiu fazer nada de diferente, cara. Ele não, por exemplo, quer ver você ter certeza que algo vai dar errado, do ponto de vista de fazer alguma coisa para contadores, é você fazer, por exemplo, a H-Educação, fazer um treinamento no mês do imposto de renda. Cara, é certo que a galera não vai participar.
Porque o cara não consegue mensurar que ele pode largar a operação dele por 2 dias e ele vai contar quantas declarações de imposto de renda ele deixou de fazer. E não o quanto ele conseguiu aprender e se desenvolver, entendeu, cara? Isso é muito cultural, Anderson. Você falou de estratégia, e a gente falou de geração de valor. E esse contador, ele nem consegue usar isso como estratégia. Tem um produto, durante muito tempo, né, os primeiros anos da minha carreira, eu era um cara, essencialmente, de um colaborador, 2 colaboradores, poucas notas. Eu era esse PJ que a contabilidade queria. Uma empresa de serviço com poucas notas, com pouco colaborador, né? E hoje a gente, né, tem uma estrutura um pouquinho maior. Mas o meu primeiro contador, ele me vendeu, e eu sempre tive, eu vou dar um exemplo, por exemplo, como que nem, porque existe um potencial estratégico do imposto de renda, né, de você usar isso para vender nossos produtos e serviços. O meu primeiro contador, lá atrás, me vendeu, eu sempre tive pavor do imposto de renda, sempre tive muito medo do imposto de renda, sempre tive, né, a história do leão realmente é um negócio que está muito marcado, né, de malha fina e tal. Então eu sempre fiz as coisas certas, mas sempre tive muito medo de dar alguma merda nesse negócio. E o cara me vendeu, nos primeiros contratos de contabilidade que eu tive, né? Depois que a gente começou a desenvolver, ele me vendeu a gestão do imposto de renda, cara. Entendeu? Ele vendeu, tipo assim, cara, fica tranquilo com esse imposto de renda. Eu falei, a contabilidade? Não, a contabilidade... É como se eu tivesse falado assim, a contabilidade eu vou te dar, mas eu vou me preocupar em construir um imposto de renda para você efetivo, nós vamos fazer 2 reuniões anuais em relação a isso e tal. Eu falei, cara, quanto você paga por isso? Eu falei, quanto for. Não tem muito a ver. Uhum. Pra você não gerar incomodação ali. E aí, então assim, esse cara não para lá faltando uma semana de maio. Ele me vendeu, gerou valor, dinheiro, receita. Eu tenho uma história legal que eu quero contar aqui, que eu sempre falo essa história, que assim, tem uma vez que a contabilidade gerou valor para mim. Assim, que eu lembro muito claramente, que isso me marcou tanto que eu conto isso até hoje. Que é assim, ó. Só para tentar exemplificar isso que a gente está falando aqui. Eu ia comprar o meu primeiro carro automático, acho que 2014, 2015. Fiz um consórcio, fui contemplado na casa de consórcio. Já tinha achado um carro, um Honda City, não esqueço disso. O Honda era 2011, 2012. O primeiro carro automático que eu ia comprar, veio o consórcio. Na hora que o consórcio veio, fui contemplado, veio a documentação do consórcio. Cara, tava o nome da pessoa jurídica, um monte de coisa, um monte de sigla que eu não entendi o que era. Eu falei, cara, aí você tem 2 dias pra pagar e tal, né? Eu falei, cara, nunca vou conseguir, eu vou esquecer esse negócio que não é pra mim. E aí eu lembro que tinha uma coisa de SPED escrito, era não sei o que, ou SPED da empresa. Eu falei, isso deve ser negócio de contabilidade. Eu vou mandar pra contabilidade, sem a menor expectativa. Mandei pra contabilidade. Passou meia hora, a contabilidade me devolveu um arquivo zip, falando assim, ó, tá aqui todos os arquivos. Aí eu falei, cara, a minha contabilidade me ajudou a realizar um sonho de ter um carro automático. Eu tinha um sonho de ter um carro automático. Pô, legal isso. Eu tenho certeza, Anderson, que o operador pensou assim, lá tá esse gordinho me pedindo coisa que não é de coisa de contabilidade. Então, eu acho que essa cultura falta para a empresa contábil, que é se conectar com o que o cara precisa e olhar para ele da operação e falar, cara, isso, por mais que eu tenha estudado, me dedicado, processamento contábil infelizmente, não gera mais valor para o cliente. E conseguir criar essa conexão, e conseguir criar esse modelo, conseguir criar essa estrutura, porque aí nós vamos conseguir conscientizar o líder. Sim. Conscientizar o líder de que ele precisa ser o cara da geração do valor da entrega. Conscientizar o analista, o assistente, que para ele virar analista, ele não tem que saber mais tecnicamente. Ele tem que aprender a gerar valor para o cliente. Ele tem que saber fazer uma análise tributária, ele tem que saber entregar uma análise de hora extra para o cliente, por exemplo. Ele precisa ter esse olhar, né? Ele precisa deixar de sair do automático. Isso vai tornar esse cara analista. E se você quer ser líder, você tem que trazer resultado financeiro para o negócio. Então, essa mudança cultural, esse desenho cultural, essa remodelagem cultural, é claro que a gente está falando arbitrariamente, existem 1 milhão de modelos que vão se adaptar a esse conceito, mas o que eu tenho sentido é que as empresas que conseguem separar o valor de entrega, acho que esse é um ponto importante, e que entrega tem que ser barato. E ainda que eu não saiba o valor que eu quero gerar, mas a minha obsessão é não gastar tempo aqui para ter tempo aqui, tem dado bom.
Sabe assim? Você tem conseguido desenvolver um pouco mais, você tem conseguido desenvolver um piloto de BPO, você tem conseguido entregar um valor adicional, vender uma consultoria, você tem conseguido, ainda que seja visitar para o cliente, aumentar seu lifetime lá e aumentar seu ticket médio, chegar no final do ano e conseguir aumentar o honorário contratual sem muito chororô. Então, eu acho que esse desenho ele é importante. E aí, processualmente, né, voltando lá para o que a gente está falando, ainda é um calo, a operação ainda é um... Você não sabe o quão difícil é fazer a operação contábil. Você não sabe quão complexo é. Você não tem noção. Eu quero que você senta aqui, qual que eu mais escuto? Eu quero que você senta aqui e faça para você ver como é que é. Então, tem todo esse desejo de transformação que eu acho que é relevante. Engraçado que na caixa de perguntas final de semana, a pessoa perguntou assim, né? Se eu achava que... Mais ou menos assim a pergunta, tá? Se eu achava que a contabilidade era uma das profissões com maior desgaste emocional que existia e tal. Falei, cara, tem tanta coisa com mais desgaste emocional do que a contabilidade. Você vai ser médico, entendeu? Tá louco, Você vai viver sempre com a vida das pessoas à sua mão ali, entendeu? Ah, mas você não vai ser cirurgião, você vai ser plantonista. Pois é, você vai trabalhar de noite, um BO atrás do outro, 10 minutos para atender um paciente, a pessoa chega lá e tudo mais, chega uma emergência, você tem que ir ali. Cara, é a sua vida. Ou seja, contabilidade perto disso? Cara, contabilidade, claro que é desafiador, óbvio, entendeu? Claro. Mas existem inúmeras outras profissões que você olha e você vê que nós ainda temos condições de trabalhar no conforto dos nossos escritórios, com ar-condicionado, com uma estrutura que nos permite, por exemplo, ter conforto, enquanto tem um monte de profissões aí que as pessoas elas não conseguem ser remuneradas e ainda tem ali um desgaste muito grande. Vai ser policial, então. Entendeu? No Rio de Janeiro? Vai ser policial no Rio de Janeiro, cara. Aí. Você entendeu? Então, ou seja, existe talvez ali uma hipervalorização de problemas que são inerentes da profissão, que são simplesmente parte de um processo. Se você monta, por exemplo, uma loja, que você vai para uma loja de shopping lá, por exemplo, você tem o problema inerente do negócio, que é você conseguir trazer clientes todos os dias para que você possa manter a loja sobrevivendo, para que você possa pagar os custos que são altíssimos para estar no shopping. Você precisa controlar estoque, você precisa fazer a gestão da mesma forma, você precisa olhar a parte financeira e tudo mais. Ou seja, todo negócio, ele tem os seus desafios que são inerentes do negócio. Então a gente não pode olhar para o nosso mercado e achar que o mundo gira em torno do nosso mercado. Nós somos empresários de ponto final, entendeu? Se eu pegar, por exemplo, a minha empresa de educação, se pegar a sua empresa de consultoria, se pegar outras empresas que nós temos, todos eles vão ter os seus desafios, entendeu? O que eu vejo claramente de vantagem na contabilidade é que, assim, diferentemente da minha empresa de educação, que eu tenho que todo mês, eu tenho que fazer uma estratégia para poder trazer receita para a empresa, na minha empresa contábil, eu tenho a segurança de que eu tenho uma recorrência. É isso aí. Isso torna o negócio contábil extremamente atraente, porque se eu não perder esse cliente ou se ele não deixar de me pagar, eu vou receber todos os meses durante o tempo de vida dele, que pode ser 2, 3, 5, 10 anos, se for o caso, dependendo do cliente que é, entendeu? Então, isso é um negócio muito fantástico que a gente tem que aprender a valorizar. Enquanto quando você olha para outros mercados, o cara da loja, se ele ficar 2 meses ali sem conseguir bater o break-even dele, ele já começa a pensar em fechar a loja, porque no final das contas ele vai ficar quanto tempo pagando aluguel sem conseguir faturar suficiente para poder pagar os seus custos, entendeu? Enquanto na contabilidade é muito mais difícil essa relação, porque na pior das hipóteses, você pega todo mundo, entrega esse prédio todo aqui, bota todo mundo para trabalhar em casa, eu vou economizar quanto por mês com 100 pessoas trabalhando em casa, largando esse prédio, largando toda essa estrutura, o custo que eu tenho, e vai funcionar. Claro, vai ter os desafios, obviamente, do home office e tal, mas vai funcionar, porque na pandemia funcionou, entendeu? Sim. Na pandemia funcionou e a gente conseguiu entregar. Agora, na pandemia, esses outros negócios fecharam, porque eles não tinham como funcionar. Então, a gente precisa parar de desvalorizar ou de desvalorizar a profissão, o nosso mercado, desvalorizar a nossa atividade e hipervalorizar os problemas do nosso negócio, como se só o nosso negócio tivesse problema. É isso. Quando, na verdade, todos os negócios têm problema. Afinal de contas, se você é empresário, você
você vai virar empresário porque você não quer se sujeitar a ter ali o salário fixo, porque o empresário ele pode ter muito mais, uma vida diferente do que às vezes uma pessoa que é de um nível médio, ela pode Claro. alcançar. Só que ele vai ter que carregar com isso também mais risco, mais responsabilidade. Se a gente hoje consegue ter uma vida confortável, consegue ter ali um rendimento que faz sentido, é porque nós carregamos todo um risco nas costas Claro. inerentes do negócio. E é que- circunstancial, né? Circunstancial, Claro. entendeu? Amanhã pode vir uma lei e aí você vai se Pois adaptar é. de novo, você É vai o jogo. construir e tal. Eu acho que de toda coisa que... Acho que vocês, você faz, isso para mim é a coisa mais importante que você faz. É isso que você acabou de fazer. Que é esse não romantismo, né? Cara, é duro. É mesmo, é beleza. E é duro mesmo. Acordar todo dia, trabalhar é difícil. Executar é difícil mesmo, é duro mesmo. E, eu até tenho uma coisa que eu falo muito, é assim, ó, se você pegar todas as atividades operacionais de uma empresa contábil, colocar em cima de uma mesa que julgou, se você fechar o olho e pensar uma atividade, 99% das vezes a atividade é elementar. Então, a atividade contábil não é complexa, você concorda? Uhum. Se eu for lá e pegar e pensar uma atividade, ela é elementar. Ela é uma regra de negócio. Entende? Então, esse operador que está reclamando, ele nem tem a atividade mais complexa do business contábil. Sabe assim? Uhum. E esse empresário, ele nem executa as atividades que de fato vão trazer complexidade. Então, quando você olha para a operação e fala, nossa, a operação contábil é muito difícil, muito complexo, traz muita dor. Cara, você nem está falando do seu business. Você está falando de uma premissa operacional. Uhum. E você não pode achar isso... De fato, é duro, é difícil, é difícil. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela tomou... Tem um cliente, casos típicos da contabilidade. Tem um cliente paralisado, inativo, que não emite nota e tal. Em dezembro, ele tira uma aplicação financeira, ele é uma aplicação financeira de 36 meses, cai na conta dele, passou batido, ele estava como cara inativo, passou batido, gerou um imposto, agora em maio pegam lá 12 mil de multa e juros para pagar. E aí ela, caiu 12 mil e tal. Eu falei, acho que vou contratar uma pessoa para fazer isso. Uma pessoa para fazer isso custa 4 mil por ano vezes 12 meses, cara. Vamos pensar estrategicamente? Beleza, pagou 12 mil e tal, tá bom. Não é ninguém quer pagar multa, ninguém quer celebrar erro, né? Óbvio. Mas esse não é o seu maior problema. Entendeu? Esse não pode... então agora contabilidade ficou muito complexo. Não, cara, faz parte do processo. Quanto esse cliente pagou, sabe assim? Então não tem essa... Então é muito legal ouvir isso de você, porque eu penso muito isso. Você deu um exemplo bem bacana, né? Você fecha os olhos, você vai lá e pinça, você vai pegar uma atividade elementar, né? O médico vai lá, abre a pessoa, ele não sabe o que ele vai achar lá dentro, cara. Pensa um médico, né? Um cirurgião, louco, né? Ligado ali às atividades mais complexas da medicina, por exemplo, um neurocirurgião. Ele abre a cabeça de uma pessoa, ele não sabe o que ele vai encontrar lá dentro, cara. É isso aí, ó. Para poder estancar ali uma hemorragia, uma situação e tudo mais, ele não sabe o que vai encontrar lá dentro. Tipo assim, a cirurgia dele pode durar, sei lá, 2, 3 horas, pode durar 8 horas, dependendo do grau de complexidade daquilo que ele vai encontrar no momento que ele abrir o paciente. E outra, ele corre ainda no final o risco de perder o paciente. É isso aí. O que é muito... Deve ser muito frustrante para um cirurgião depois ele fazer o que ele podia fazer, cara. E ainda ter conviver, ter perder o paciente e ter que chegar para a família e contar o que aconteceu, cara. Isso é muito triste. Sem dúvida. Então não é complexo. Então, cara, a gente erra, tudo bem, pode Claro. errar, tomou 12 pau de multa e tudo mais, mas esse cara te pagou, sei lá, 50 mil até então, você tomou uma multa que consumiu 20% do que ele te pagou até hoje e tudo mais, você vai lá, faz um parcelamento, o cara entende e tal, resolve o problema do cliente e tá tudo certo. Só que a pessoa se desespera, às vezes, com um problema desse, entendeu? Que ela começa a jogar a culpa na contabilidade, cara. E esse nem é um problema, né? O problema é você não tá crescendo, você não tá prosperando, você não tá... Exatamente. Você olhar para os últimos 10 anos e fazer uma análise e projetar que se você continuar nisso, entendeu? Acho que é muito legal, porque o contador... Essa é uma concepção que é uma frase meio... É um clichê, mas eu acho que faz muito sentido, que é...
Eu acho que está acontecendo. Eu acho que de tudo existe uma transformação importante, existem empresas se posicionando no mercado, pessoas se posicionando no mercado, né? Você é um exemplo disso, de que está promovendo essa transformação, que tá falando sobre isso, que põe a cara para discutir isso, então isso é muito legal. Mas, de fato, deixar de ser contador para ser empresário, para ser businessman, para ser, sabe, assim, primeiro, first lá, de ser o cara que toca o negócio, que adapta o negócio, porque vai precisar disso. Antes, não tem jeito, cara, vai precisar. Não existe um negócio que... Porque a contabilidade durante muito tempo não foi influenciada por nada. Uhum. O cara tinha a mesma rotina todo dia. E assim, esse ano foi engraçado. Esse ano, curiosamente, estou fazendo mais reuniões, né? A gente decidiu em 21 que depois que a pandemia se consolidou, que a gente ia crescer, foi uma estratégia. A gente vem num movimento de crescimento importante. E esse ano eu conversei com muito contador e é um ano diferente. Que muito contador fala comigo assim, cara, a vida inteira eu dei 25% de margem, esse ano passado dei 12%. E ele não sabe por quê. Porque ele nunca se esforçou para ter 25% de margem, entendeu? Uhum. Um cara que fala assim, pô, a vida inteira eu cresci 40 clientes por ano, esse ano cresci 4. E sabe quando o cara fala, pô, se você não fizer alguma coisa, não vai dar ruim, não vai chegar mais. Não, se não tiver um movimento forte, diretivo, construído, não vai acontecer mais. Esse é um futuro que eu consigo perceber muito claramente para a contabilidade. Ou você... A Stars tem uma frase que eu fiz alguns treinamentos lá que eu adoro, né? Pelo menos eu ouvi essa frase lá, eu vou atribuir a ele, não sei se é deles a frase, mas foi lá que eu ouvi, eu acho que faz muito sentido, que não é a gente que está indo para o futuro que está vindo. Se você ficar paradinho, ele chega. Né? É inevitável. Então, se a gente não entender que o futuro não é mais 20 anos, porque antes a gente podia ficar esperando, demorar 20 anos para chegar. Agora são 20 meses, 20 semanas. Tudo muda muito rapidamente. Tudo se constrói, tudo se transforma muito rapidamente. Pensa o quão difícil era mudar de contabilidade há 10 anos atrás, como é que é isso? E pior, pensa como é que vai ser isso daqui a 5 anos. O E-Social, eu sempre falo disso, né? Um grande calo da contabilidade era o pessoal, empresas grandes mudar de contabilidade. Aí você vai no E-Social hoje, integra tudo. Aí o cara, mas no E-Social dá muito problema e não funciona. Quanto tempo vai demorar para ele funcionar 100%? Já existiu, já criou. Então, esse movimento, eu acho que ele é fundamental. E aí, voltando, sendo repetitivo e tal, gastar pouco dinheiro no que o cliente não percebe valor, na minha visão, um pilar estratégico cada vez mais relevante, cada vez mais importante. Porque a estratégia muda, de fato, né? O seu propósito. Eu tenho um cliente, até estava falando com ele hoje na hora do almoço, né? Que virou amigo e tal. Que falou, cara, eu cansei. Tem uma boa contabilidade, boa rentabilidade, um bom tamanho. E falou, cara, cansei. Vou vender porque eu cansei. Cansei porque toda hora que o negócio que eu mudo, que eu adapto, eu tenho que mudar de novo, tenho que adaptar de novo. Cara, cansei. Então, não necessariamente o sucesso está só para você ter 3 mil clientes, 5 mil clientes e tal. Sucesso e fracasso, onde você quer chegar. Mas se você não tiver um propósito claramente definido, uma construção claramente definida, entender que contabilidade é um business poderoso, de dinheiro, de rentabilidade, de sucesso pra caramba, tem muito dinheiro, tem muita oportunidade. Nunca se falou tanto em ecossistema e nunca fez tanto sentido o ecossistema. E vou te falar uma coisa, hein? Tá no começo só essa história. É isso aí. Só que é um novo começo. Novo começo, exatamente. É um novo começo. As contabilidades não vão entrar nisso do jeito que elas vieram até aqui. Sim. Entendeu? Então, essa é a transição importante, né? Que se você não mudar, se você não entender, se você não mudar, tava na areia e foi pra grama. Ou o contrário, tava na grama e foi pra areia. Não tem jeito de você jogar de chuteira de trava na areia. Se você não mudar o tênis, não mudar o calçado, você vai patinar. Eu acho que essa é a sensação que a gente tem nesse momento. E a gente tava falando de soluções, né? E eu tava pensando um pouco, né, num cenário que eu tô de obra lá agora na H Educação, né? Inclusive eu vim de lá agora. E comparando um pouco como era o meu cenário lá atrás, né? Então, vamos fazer aqui um comparativo, né? A primeira casa que eu construí, eu trabalhei como servente de pedreiro, construindo a casa junto com meu pai. Legal. E nós levantamos, foram 3 cômodos,
da fundação até a laje batida, e eu fiz tudo junto com ele. Só eu e ele trabalhando e montando. Então, eu aprendi a rebocar a parede, sentar tijolo, fazer a massa. A única coisa que eu não conseguia aprender a fazer foi sentar piso, que é a parte de acabamento. Eu era o servente de pedreiro. Então, essa foi a primeira casa que eu construí. Quando meu pai faleceu, eu comprei a parte dos meus irmãos, já num outro momento de vida, e eu fiz uma reforma na casa que eu comprei, da parte dos meus irmãos, junto com a herança que eu trouxe do meu pai. E aí, eu fiz uma obra gigantesca, construí uma quadra, colocamos uma piscina, fizemos uma série de coisas lá, quebrei um monte de coisa na casa, e eu não tive que fazer absolutamente nada do ponto de vista, né, de obra em si, como eu fiz na primeira casa. Mas eu tive que comprar material, fazer o projeto da casa, fazer tudo e tal. Depois, a gente foi evoluindo, né? Aí eu fui mudar o escritório. Quando eu mudei o escritório, eu fiz o projeto todo do escritório e comprei só o material. E contratei ali os pedreiros, as pessoas, o pintor e tudo mais e tal. A última casa, o último apartamento que eu reformei, eu joguei na mão da arquiteta e ela fez tudo. E eu não tive que me preocupar. Agora nós estamos com uma obra lá na H Educação. Cara, eu não faço nada. Se eu não quiser ir lá, eu nem vou. O cara só me manda como tá ficando o negócio, entendeu? Ele falou, ó, fizemos isso aqui, quebramos isso aqui agora, ó, já instalamos isso aqui, ó, isso aqui. Como você quer a iluminação? Como você quer o piso? Como você quer não sei o quê? Ele só vai mandando o projeto em 3D, 4D, o jeito que for lá que ele tá mandando lá, e eu só falo, não gostei, esse móvel não quero desse jeito, eu quero desse jeito, muda isso aqui, tá. Manda o valor, a gente vai fazendo, assinando por etapas, vai fazendo os pagamentos e ele vai entregando, sem eu ter que nem olhar para aquilo, entendeu? Claro que quando a gente vai comparar o que eu tô gastando hoje com o que eu gastei na minha primeira casa, ou o que eu gastei na primeira mudança do escritório, onde eu até pintei parede, não tem como comparar, entendeu? Só que hoje eu tô comprando uma solução, cara. Uma solução de um cara que tá aqui nesse momento, nesse podcast, que passou por 3 reuniões hoje pela manhã, que tem outras 2 reuniões ainda hoje para poder entregar, que amanhã tem um dia inteiro de evento, depois amanhã um dia inteiro de evento, e que eu não preciso nem pisar lá. Eu pisei lá hoje porque eu quis lá, fiquei 10 minutinhos só porque eu curti é legal, né? Curti a jornada, entendeu? Você olhar e falar, porra, o cara já quebrou isso aqui, não sei o que e tal. Ver mais uma etapa, tal. Mas eu não preciso me incomodar. E quando a gente olha para o mercado contábil, e a gente começa a perceber, por exemplo, que as empresas, elas não querem simplesmente o fato de alguém que faça o serviço, mas de alguém que resolva todos os problemas para ela. E ela está disposta a pagar por isso, entendeu? Então, cara, se ela tem uma empresa contábil que ela oferece o BPO financeiro junto com a contabilidade, que é o core dela, oferece o BPO financeiro, ela tem um braço para RH, por exemplo, para ajudar no processo de contratação, para poder ajudar no processo de atendimento na necessidade de gestão de pessoas. Ela tem um braço para poder ajudar na parte de bank para o cliente. Ela tem um braço para ajudar na parte de sistema, para poder cuidar de implantação, para escolher o sistema certo. Ela tem um braço para certificação digital, ela tem um braço para seguros. Entendeu? Que é cara, futuro, futuro. E ela vai, entendeu? O cara precisa, por exemplo, ali levantar um crédito. Peraí, que a gente tem um braço para isso. Claro. Entendeu? Como você citou, que você tem ali um dos seus alunos que criou ali um braço, até mesmo na parte de cartão de crédito, com a maquineta própria e tudo mais. Enfim, no final das contas, o que o nosso cliente quer é solução. É isso. Ele não quer se preocupar em ter que ficar olhando para um monte de detalhes. Perfeito, ele quer que as pessoas cuidem disso. É claro que isso tem um preço. Óbvio. Entendeu? Só que na nossa parte aqui, oferecendo tudo isso, a gente consegue ofertar um monte de coisas através de parcerias. Nós não temos que colocar a mão aqui dentro na parte de certificação digital. Eu não tenho que colocar a mão aqui dentro na parte de banking. Eu não preciso ter um banco Tactus. Claro. Eu só preciso ter o parceiro certo de banking para mim. Sim. Eu não preciso criar um software de gestão financeira, um software emissor de nota fiscal, um software de gestão de estoque. Eu só preciso ter o parceiro de gestão de estoque, o parceiro de gestão financeira, o parceiro de emissão de nota fiscal e por aí vai.
Eu só preciso ter as pessoas certas conectadas ao meu negócio. E aí eu vou formatar isso de uma forma estratégica para que o meu cliente possa enxergar valor nisso tudo. É isso. E o que você falou para mim é fundamental, Anderson. Você não tá vendendo produto para o seu cliente. Você está resolvendo o problema dele. É diferente. Obviamente, que como é uma negociação, você vai produtipar isso. Você vai transformar isso em produto. Sim. Mas o que você está fazendo é sentar com o seu cliente. A gente fez um negócio legal na Sevilha ano passado. A gente sentou com os nossos clientes lá. A gente, quando eu falo, porque eu sou consultor lá, né? A Sevilha foi lá e nós criamos um roteiro de perguntar para o nosso cliente assim, cara, qual que é o seu desafio para 23? Eu não fui lá vender nada para ele. Qual que é o seu desafio para 23? Aí o cara falava, meu desafio é tal, tal, tal. Cara, o que pode te impedir disso? Ah, isso. Tá bom, eu vou tentar te ajudar. Se te desse match, eu já chegava com uma solução na hora, não é com um produto, né? E eu acho que ainda tem uma coisa da contabilidade, ter pudor. Eu brinco que o contador tem pudor de ganhar dinheiro. Ele tem medo de ganhar dinheiro, né? Enfim, é o que não precisa. Mas isso que você falou para mim é a descrição clara e óbvia do que é contabilidade. A contabilidade, ela oferece solução para o seu cliente. Ponto final. Vou contar um casinho rapidinho pra gente, que é assim, ó. Um cliente chegou para mim uma vez, toda a contabilidade que eu chego tem uma discussão importante sobre o contábil, gerar balancete, né? Produzir balancete. Produzir balancete é uma dor, porque o cliente não manda informação, ele não usa aquilo gerencialmente. A minha visão administrativa, gerencial, de performance é, se o balancete não serve pro cara, eu vou gastar o mínimo de energia possível para isso. Não vou gastar energia para uma coisa que o cara não percebe valor. E vou tentar vender outras coisas para ele, BPO, por exemplo, que vai gerar valor para ele. Então, se o seu cliente manda documento em atraso, não olha o balancete, não deixa um balancete, cara, você não pode ficar gastando muito e não te paga por isso, você não vai ficar gastando muito dinheiro para fazer isso. É mais ou menos esse desenho que a gente tem e tal. É sempre um embate no projeto, ainda tem uma coisa muito cultural do contador e tal. Tem cliente que trabalha fornecedor, cliente aberto, um cara que não usa para nada, só gasta mais tempo, enfim. Toda discussão técnica. E aí um cliente meu se convenceu do que a gente estava falando e falou, tá bom, eu tive uma ideia. Eu falei, qual a ideia? Ele falou, eu vou mandar uma comunicação para os clientes falando assim, ó, cara, você quer receber o balancete, não quer receber o balancete? Se sim, qual periodicidade você quer que eu apresente para você? O que você acha? Eu falei, pô, eu acho legal pra caramba. Mas vamos fazer uma reflexão. E se a gente mudar a pergunta e falar assim, cara, o que você espera de mim como contabilidade? Eu acho mais legal. Aí ele falou, você tá doido, vai que ele fala uma coisa que eu não sei fazer. Aí eu falo, aí, cara, esse tem que ser o que você vai buscar. É o desafio. É isso que você vai ter que construir, ele tá te orientando. O seu cliente está falando, cara, o que para mim faz sentido é você me ajudar a comprar minha casa própria, que eu não tenho. Qual que é o seu desafio pessoal? Comprar uma casa própria, eu não tenho. Por que você não está ajudando o cara a comprar uma casa própria? Você pode fazer... você pode buscar dinheiro no mercado, você pode fazer consórcio, você pode não sei o quê. Por que você não está fazendo isso pro cara? Ah, mas eu não sei. Eu falei, cara, eu te indico agora, vem na minha cabeça 10 pessoas que eu posso indicar para fazer isso. Sabe assim? Só que esse negacionismo de que isso é contabilidade, é uma opinião, de novo, né? Eu acho que a contabilidade, o grosso da contabilidade, ainda tende a olhar para isso e falar, mas isso não é contabilidade. Outro dia eu ouvi um cliente falou comigo assim, isso é uma venda casada que você está fazendo. Aí eu falo, não, isso é business, isso é negócio, é você ajudar o cara. Porque ele não percebe valor na sua entrega operacional. Quer ver um exemplo prático? Isso foi um erro que nós cometemos aqui e que serve de alerta para você que está aí nos ouvindo ou assistindo, né? Nós tínhamos um cliente na nossa base e ele começou a participar de um processo de venda, né? Então ele começou a fazer o processo de negociação, enfim, ele fechou ali qual era o deal e definiu que a empresa compradora, né, começou a fazer o processo de due diligence para poder, né, validar tudo e definir ali o cheque final. Bem, eu sei que o meu time ficou atendeu esse cara, fez lá e vinha a empresa aqui, pedia documento e não sei o que e tudo mais, ou seja, gastou uma energia enorme e tal. E aí no final das contas, né, ocorreu a transação, o cliente ficou com a gente ali 2 meses mais ou menos depois, e depois foi incorporado pela empresa que comprou. Natural, perdeu o cliente porque foi incorporado e tal. Passado um tempo, eu perguntei pro meu time quanto que eles tinham cobrado para fazer aquele serviço. Cara, foi ridículo. Tipo assim, cobraram, sei lá,
R$ 2.000, uma coisa assim ridícula. Aí eu só peguei e falei assim, olha por quanto o cara foi vendido. R$ 35 milhões. Eu falei assim, ó, o seu serviço que te consumiu todo esse tempo, que ainda depois a gente perdeu o cliente por conta disso, você cobrou isso aqui e o cara foi vendido por R$ 35 milhões, velho. Por quê? Porque você vendeu o trabalho da contabilidade. É isso aí. Você vendeu as horas. Você não vendeu a solução que o cara precisava. Se você não fizesse o que ele precisava do ponto de vista documental e não atendesse todas as necessidades, ajustes, todos que foram necessários fazer por conta da questão da due diligence, esse cara não pegava o cheque, velho. Ou se ele pegasse, ele ia ter uma série de ressalvas na auditoria e, consequentemente, ele iria Sim. perder um valor considerável de mercado em relação ao que estava sendo definido no deal. Isso era um serviço que você poderia ter comprado 15, 20 mil reais e tava de bom tamanho. Isso. E o cara pagaria. E pagaria, Claro sim, que sim, entendeu? Porque claro. ele não tinha outra opção, porque ele precisava daquilo, entendeu? Quanto você acha que o advogado que fez a transação cobrou pelo processo? Ele cobrou dos 35 milhões. Ele mordeu dos 35 lá. Exatamente, ele cobrou um percentual sobre, entendeu? Claro, Mas, obviamente, a gente aprende, né? claro. E Obviamente, a vida é sempre um aprendizado e isso é uma coisa que a gente precisa carregar, né? Hoje, exatamente hoje, aconteceu uma situação semelhante de um cliente que fechou um serviço específico lá e ele precisa que seja feita uma parte contábil. E aí, cara, foi negociado muito bem, só que o cliente pegou e falou assim que só vai pagar depois que sair o dinheiro lá que ele vai da transação. Eu falei, não. Aí chegou chegou no grupo de conselho dos sócios, né? Ah, tá acontecendo a situação assim e tal, não sei o que. O cara não aceitou pagar os 50% antecipado e os 50% depois quando terminar o serviço e só vai pagar quando sair o resultado, que é o serviço sendo feito para sair o resultado lá na frente. Eu falei assim, então, cara, fala que não. Não, mas a gente pode perder o seu. Eu falei, tudo bem. Mas ele não tem outra pessoa para fazer. É cultura. Ele não tem outra pessoa para fazer. Isso é cultura. É isso. Aí eles falam, é verdade, né? Não tem outra pessoa para fazer. Esse cara não faz sentido para você como cliente. Pois é. Entendeu? Mesmo que seja um high ticket. Eu tava conversando com o cliente esses dias antes. Olha como que isso é legal. Propósito super definido. Geração de valor. Claramente definido. Você conversa com o time percebe isso. Eu falei, ó, nós vamos rodar um projeto. E esse projeto, pela dificuldade que a gente falou no começo, ele gera saída de pessoas. Natural. Mudança de cultura. Sim. Aí ele falou, cara, mas se eu perder um cara que é muito bom tecnicamente, eu falei, cara, se escuta. Se escuta. Você tá falando comigo que você é um cara, que a sua empresa é uma empresa de geração de valor para o cliente. Por que você está preocupado de reter um cara que não quer gerar valor, que quer ser só operacional? Foi engraçado essa conversa, porque o cara mudou na cadeira, assim, sabe quando ele falou, cara, parece que ele entendeu, ele falou, é isso mesmo, e é isso, porque eu vou fazer vou parafrasear, vou fazer uma adaptação. Tem uma frase lá da administração que fala, a minha adaptação é, a operação, ela devora a estratégia. Sim. Entende? Uhum. Ela consome a estratégia. Porque se o meu propósito não está muito claramente definido, eu não sou capaz de falar, não vou fazer. Porque esse recado é um recado institucional. Ele está em todas as esferas. Você precisa dar um recado uma vez, o próximo, o seu time já nem vai chegar com os principais. E já vai falar, não. Então, a contabilidade, assim, eu falo isso com muito... Porque a contabilidade me deu tudo e eu acho de verdade que a contabilidade pode mudar o mercado, tá, definitivamente. Ela precisa assumir esse papel de protagonista mesmo, entendeu? De quantas vezes a gente já ouviu o cara falar, putz, teve um problema lá, o advogado cobrou 50 vezes mais que eu, e ele veio aqui e eu fiquei dando solução para ele. Cara, porque você quis, entende? Porque você quis dar a solução para ele. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, só foi uma coisa de, sei lá, 15 anos atrás, talvez. Eu tive um cliente meu que era uma empresa simples nacional, mas assim, ele resolveu contratar uma auditoria. E contratou, né? Essas empresas de auditoria, né, das Big Four da vida ali, ou talvez ali próximo das Big Four, mas uma empresa grande e tal. Na época, porque eu não lembro qual delas que era, mas era uma empresa grande.
Cara, eles não sabiam auditar a empresa, porque eles nunca tinham auditado uma empresa do Simples Nacional. Aí os caras viram os auditores Me e tal, e ensina como que eu audita. fiquei ensinando os caras como fazer o negócio, porque eles não sabiam auditar a empresa do Simples Nacional. É isso Mas aí. ele tinha contratado o serviço. No final das contas, ele contratou o serviço porque ele precisava fazer um planejamento tributário, né? Então ele estava, na verdade, não era uma auditoria, era um planejamento tributário. E no final das contas, ele fez um serviço que bateu com o serviço que nós já tínhamos feito para ele. E no final das contas, o cliente pagou um valor considerável que ele não pagou pelo nosso serviço. Mas Pura e eu- simplesmente pelo fato de que a gente não conseguiu, talvez, agregar o valor necessário para que o cliente, naquele Perfeito. momento, ele pudesse enxergar que o meu valor valeria tanto quanto aquele ou mais. Entendeu? Mas uma culpa minha? Não, a culpa é da contabilidade. minha. Eu não tenho a menor dúvida que a Entendeu? culpa é da contabilidade. Ah, É o seu posicionamento. Como é que você quer que o cliente perceba o valor se você só liga para ele para falar sobre coisa Sim. sobre KNAI, sobre o CFOP? Você não liga para ele falar sobre as coisas que são importantes para ele. sim. Eu sempre falo, dia 1º, eu tenho certeza que a contabilidade está assistindo a gente lá. Ó. Dia 1º, manda um e-mail para o cliente automático. O cliente, a gente já manda a documentação. Mas ela nunca falou com o cliente assim, cliente, deixa eu visitar aí, deixa eu entender a sua dor. Uhum. Deixa eu entender. Qual que é o seu processo? Por que é complicado para você? Uhum. Ah, por quê? Porque, de novo, a gente está preso e amarrado. Não, um dos motivos, né? Também não pode generalizar. Um dos motivos é que a gente está preso num conceito de que o processamento é muito complexo. De que o cliente me demanda atendimento o tempo inteiro. Isso é outra mentira, Anderson. Assim, na nossa experiência, é outra mentira. Quando você vai ver lá, você tem 20% dos clientes que te demandam 95% dos atendimentos. Os atendimentos não são... Atendimento reativo não é atendimento demorado. Ah, que tem muito. Cara, faz uma conta. Divide o total de atendimentos e solicitações pelo número de dias úteis, pelo número de colaboradores que tem na sua empresa. Qual a média diária de atendimento que você tem por colaborador? E pega o tempo médio de atendimento. 5 minutos, 6 minutos. Eu estou exagerando. Uhum. Aí você vê lá, tem 5 atendimentos em média para cada colaborador. 6 vezes 5, 30. Seu time gasta em média 30 minutos atendendo o cliente. Cara, métrica, padrão, Exato. processo. Aqui, uma pessoa de suporte, ela atende até 508 empresas, sozinha no suporte. Legal. Tem processamento e suporte separado, Uhum. né? Então, no suporte, ela atende até 508 empresas, que é o que hoje o suporte que atende mais. Só que tudo é Mensurado, mensurado, né? verificado, sim, Para claro. poder entender claramente como é que você pode ganhar mais tempo, né? E Então, ela por faz exemplo, os dois papéis, né? De atender, de ligar, de resolver, Isso, de ser exatamente. cliente e tal. Isso de primeiro nível, né? Uhum. Porque se for alguma coisa, por exemplo, que demandar talvez um problema mais específico, aí o CS entra naquele momento pra ali para resolver. poder dar um apoio e tal. Legal. Mas, por exemplo, se eu colocar, eu estou chutando, tá? Porque eu não estou na operação. Vamos colocar 80% dessas solicitações são solicitações bem corriqueiras e que já existe um playbook já Prontinho. prontinho para ele, entendeu? O cara vai pedir tal coisa, a informação já está aqui pronta para isso, entendeu? Se o cara falar tal coisa, a informação já está aqui pronta, isso já está tudo pronto para ele. Uhum. Então ele consegue processualizar muitos atendimentos simultaneamente, porque as coisas elas são muito repetitivas. Como a gente não usa um bot, né? Porque a gente tem ainda por premissa, né? Trazer o lado do atendimento Sim. sempre humano, que se a gente usasse o bot, isso poderia ser colocado num bot, por exemplo. E pode até ser que a gente mude isso depois, entendeu? Porque agora, diferentemente do que era 2 anos atrás, agora o bot ele tá processualizado, ele tá Mais humanizado. humanizado né? porque tem uma inteligência artificial muito Uhum. forte, né? Existe uma evolução. E quando grande. você olha o chat GPT, por exemplo, hoje, que está popularizando a inteligência artificial, a pessoa hoje sendo atendida por um bot, que for um bot, né, bem preparado, ela já não se enxerga mais, por exemplo, na situação, por exemplo, de que ela está sendo mal servida. Né? Eu estou, por exemplo, ali utilizando um bot que o Facebook está utilizando Uhum. agora, né? Que a Meta fez um convite para alguns influenciadores para poder utilizar ali uma automação deles, né? Para criadores de conteúdo, né? Então, ou seja, eu conversando lá com o bot, conforme eu vou falando, ele vai
ele tem uma trilha já pronta do que, ó, dá uma olhada aqui, assista E esse a vídeo desse cara comunicação, aqui. né? O que você tá falando, esse vídeo desse cara aqui, tem um exemplo em relação a isso aí. Eu vou lá, assisto o vídeo lá, aí eu volto e falo, o que você achou do vídeo? Você curtiu, não sei o quê? Tem toda uma trilha, tudo muito bem, né? Preparado. É menos linear, né? É menos opção 1, 2 ou 3, 4, 5. Então, Agora, a gente está testando agora uma trilha de resposta para o cliente em vídeo, muito legal. onde eu estou conversando com o cliente, de acordo com o que ele me responder, ele vai para uma outra sequência do vídeo. Só que na cabeça, da forma como está colocado, é o mesmo vídeo, entendeu? Porque você continua o vídeo. Só que ele cria sequências diferentes. Legal. Baseado na resposta jornada, do cliente. Legal. Entendeu? Seria como você fazer uma trilha de um Typeform em vídeo. Legal, entendeu? muito interessante. E aí, todas as hipóteses elas já estão gravadas, só que elas foram gravadas tudo dentro de um mesmo espaço, então, ou seja, parece que faz parte de um frame, né? Uma sequência de frame apenas, e vai sequenciar, e assim vai entregar, por exemplo, a resposta para o cara de acordo com a ação que você estabelecer. Sim. E aí, isso traz o quê? Eficiência. Aí você pega o seu cara de atendimento lá, que gasta hoje 6 horas para ficar fazendo isso, e transforma isso na estratégia que você quiser. Esse é o ponto. Esse é o ponto da... o que é performance? Isso. É você criar uma estrutura, você já... E olha como isso é poderoso, Anderson. Você já tem um processo de atendimento que funciona muito bem. Você tem bons indicadores operacionais, certo? Se você for lá e olhar o seu processo de atendimento, ele funciona bem, ele performa, ele tem um bom indicador e tal. Aí você fala, cara, eu preciso melhorar ainda mais isso aqui. Aí você cria um frame, você cria uma estrutura de visualização em que você tem agora, das 90% de respostas possíveis, eu tenho aqui 25 trilhas, em que essas 25 trilhas abarcam 90% das minhas respostas. Então, eu tiro um operador desse lugar aqui e coloco ele para fazer o que eu quiser. Né? Que na pior das hipóteses, eu reduzo o custo mesmo. Eu tiro aquele custo, eu diminuo aquele custo. Na melhor das hipóteses, eu gero valor para algum cliente. Eu gero valor para algum grupo de clientes. Eu consigo potencializar o meu negócio. Eu consigo trazer mais clientes sem impactar meu custo. Então, esse é o conceito de performance. Quando você cria uma estrutura organizacional focada nisso. A contabilidade ainda olha para a entrega. Sim. Ela ainda olha... essa discussão ela é muito legal porque parece que ela está distante até da contabilidade, mas é isso. A contabilidade ainda está olhando para como é que eu vou garantir que dia 20 as datas vão estar todas entregues. Essa não é a preocupação dela. E essa transformação, ela precisa muito acontecer. Ela está acontecendo, eu acho, de maneira acelerada, cruel. Ela estava meio silenciosa. Eu acho que ela veio meio silenciosa, assim... 2014, 2019, assim, ela veio meio silenciosa e de repente ela explodiu e foi quando a gente começou a ver que grandes escritórios de contabilidade, escritórios de pouco tempo com muito resultado, então a gente não via isso, né? Sim. Todos os escritórios grandes tinham 25 anos, 30 anos. Outro dia eu estava conversando com um escritório que tem 4 anos e 700 clientes. Pô, é super incomum. Incomum, total. Era, né? Hoje é cada vez mais comum escritórios novos, jovens, já com conceito que não tem ranço, né? Que não tem um ranço passado, construírem um cenário. Então, é um desafio, cara. Nós estamos num caminho interessante. Ô, Bruno, mas como é que você ajuda hoje as empresas, né? Como que é o seu trabalho hoje nas empresas contábeis? Legal. A gente tem um trabalho de consultoria específico mesmo, de atuação mesmo, em que a gente faz uma sessão estratégica em que a gente entende o cenário do cliente, conversa com o cliente, valida o cenário do cliente e meio que faz um cheque se a metodologia, se a cultura e o momento dele é aderente ao que a gente tem de metodologia construída. O nosso foco é melhorar a performance, a gente faz um processo por imersão mesmo. Então, a gente entra na empresa, valida lá, a maior parte online, né? O projeto é híbrido, alguns casos online, alguns casos híbridos, mas a gente participa da rotina do cliente durante um período, e isso tudo é a partir de um conceito, a partir de um tempo, desse diagnóstico que a gente estabelece. Não é um treinamento apenas, né? Mais do que não que o treinamento seja pouco, né? Mas ele aprofunda mais, ele tem um tempo maior, um conceito maior, uma entrega maior em relação a isso. Então é um trabalho bem legal, bem diferente, assim. Eu acho que as grandes empresas estão muito habituadas a esse consultor imerso, né?
E a gente trouxe esse conceito já há alguns anos no mercado contábil, que é essa consultoria que o responsável pela entrega do resultado somos nós da consultoria, né? Então, no fim, eu com o meu time lá que vamos garantir a melhoria do resultado. Obviamente, a 30 mãos, 40 mãos, 50 mãos, sabe? Quantas mãos tiver lá na empresa, a gente faz isso junto e constrói isso numa jornada em fases bem definidas lá. Então, quem quiser, @Bruno Silvestre Consultor, manda lá e a gente bate um papo sobre isso. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo para quem estiver assistindo, né, pelo YouTube, e para você que estiver ouvindo ou até assistindo também, né, pelo Spotify. Então, Bruno Silvestre Consultor. @Bruno Silvestre Consultor. É isso aí. Então, pode chamar pelo Instagram, que é o principal canal. Que é o principal canal lá que a gente vai responder por lá. Mais fácil. Cara, que papo. Nós estamos aqui com 1h45 mais ou menos, né? 1h45 aqui, cara. Bom, quase legal, 2 horas de bate-papo. Eu acho assim que foi assim incrível, né, essa nossa conversa. E não poderia ser diferente porque a gente sabe da importância dessa temática, a gente sabe o quanto é importante você pensar em performance na sua empresa contábil, mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão com a gente até agora não olharam por esse lado da performance. Olharam para o lado do processo, mapeamento, gestão de pessoas, mas a performance como uma forma muito mais estratégica de você estabelecer tudo isso dentro, né, da performance, né, e como você pode ali melhorar os resultados da sua empresa contábil. Que é uma coisa que aqui na Taxus a gente já faz há um bom tempo e ainda continua fazendo, que é ter um processo de melhoria e evolução contínua dentro do nosso negócio. Isso faz total diferença. E você também pode fazer isso na sua empresa contábil, né? E pessoas aí que dominam o assunto como o Bruno, que veio colaborar aqui com esse conhecimento, vasto conhecimento no mercado contábil. Obrigado. Cara, amigo, obrigado. Eu vou deixar que você dá aí Não, agradecer, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre termino, toda vez que eu tô falando para contador, da seguinte maneira. Eu acho que a contabilidade é um dos poucos segmentos que conseguem mudar social, economicamente um país. Eu acho que a gente tem esse poder. Se a contabilidade desenvolver os clientes dela, isso vai gerar mais riqueza, gera mais imposto, gera mais benefício social, gera mais coisa boa. E é por isso que eu estou nesse mercado contábil. Contador, assume esse papel. Para de produzir guia por ligação e palacete e assume o papel, que o papel da contabilidade é promover transformação. É ser relevante no cenário social e econômico de um país e, obviamente, político, mas eu acho que especialmente social e econômico. Eu acho que a gente vai transformar tudo a partir da sociedade e da economia, né? Se eu tiver uma economia cada vez mais forte, isso fortalece a sociedade, automaticamente a gente vai melhorar o político lá na frente. Então, a contabilidade pode influenciar positivamente nisso. E o meu desejo e a minha luta diária é para contribuir para que o contador, de fato, consiga exercer esse papel tão relevante. Então, é o propósito da nossa vida, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu saio de casa todo dia. Se dinheiro não fosse importante, eu estava aqui, né? Óbvio que é importante, mas eu estava aqui do mesmo jeito. Eu gosto do que eu faço do que eu gosto. Eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. São duas coisas diferentes e que se complementam. E é isso, contador, assuma o seu papel. Isso é importante. E obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. Tamo junto. Valeu. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo, deixar seu comentário. Tamo junto nessa e até um próximo podcast.